Popcast, o podcast do Popverso. Eu sou o André Kroll e até hoje eu tenho medo do Exorcista. Fala galera pop, Ed Persona falando, satisfação imensa de estar aqui mais uma vez no Popcast. Vamos falar de filme de terror. Fala galera, aqui é a Luciana do Popverso e não tenha medo, escolha um subgênero de terror para chamar de seu e aproveite esse Halloween. Olá pessoal, obrigado a todos. Meu nome é Givaldo, sou do canal Giva Comenta Entretenimento, né? Tenho também um canal que eu posto trailers de VHS chamados de TV, que é o Ivan Krasinski. E vocês também sempre podem me encontrar no canal Caçadores de Cinema, que eu tô lá quase toda semana. Praticamente toda segunda-feira eu tô por lá, né, participando do Roda de Cinema. E vamos agora falar sobre as nossas grandes lembranças do maravilhoso mundo dos filmes de terror. Saudações a todas e todos. Bom, eu participo do Cine Clube 80, que é um podcast sobre os filmes dos anos 80, né? Só que a gente faz algumas licenças poéticas para botar filmes de outras décadas, mas sempre que remetam alguma coisa aos anos 80. E também tem outro podcast também sobre cinema, que é o Etopeia Podcast, que a gente brinca que é uma locadora virtual, e a gente fala bastante sobre filmes de lançamento, que será há pouco tempo, mas a gente também fala dos filmes antigos, catálogos, a gente varia bastante. Então, quem puder acompanhar lá, no Instagram é @cineclube80 e @Etopeia Podcast. Muito mais do que susto e sangue, os filmes de terror estão aí há mais de um século, refletindo a sociedade e seus medos. Isso mesmo, Ed. Bora então passar a bola para os nossos convidados pra gente ouvir dessa galera como é que foi as primeiras experiências deles com filme de terror e o que fez despertar neles assim essa paixão por esse gênero tão particular da sétima arte. Cara, o primeiro contato com um filme de terror, assim, tem que voltar muito no tempo para poder me lembrar de fato. Mas assim, a memória viva que eu tenho, mais presente, é um filme que hoje em dia eu nem acho tão assustador, até que ele tem uma pegada pra comédia bem forte, mas na época eu era muito criança e eu me lembro de ter ficado muito impactado, que foi o Retorno dos Mortos-Vivos 3. Pra quem já assistiu o Retorno dos Mortos-Vivos sabe que é um filme de terror zumbi, mas é um terror comédia, né? Ele não se leva tão a sério assim. E o Retorno dos Mortos-Vivos 3, ele é bem comédia em vários pontos, bem exagerado também. Só que eu lembro que tem um episódio que tem uma zumbi que ela tá meio viva, alguma coisa. Aí tá pegando fogo no laboratório, tem vários outros zumbis. Isso me marcou muito. Talvez até por isso esse seja um dos meus gêneros favoritos, né? O gênero de zumbi até hoje. Mas primeiro que eu me lembro, a primeira memória que eu tenho é essa. Aí depois fui assistir outras coisas. Eu gostava muito de quando eu era criança, daqueles programas infantis que passava na Nickelodeon, coisas assim, que era contando histórias de filmes de terror, como Goosebumps. Apesar de Goosebumps eu não via tanto, não tinha um canal, mas tinha um que era, acho, Contos da Meia-Noite, não, era o Clube da Fogueira, alguma coisa assim. Me lembro, passava às 8 horas no Nickelodeon. E era um grupo de crianças que se juntavam e contavam história. Eu me lembro, acho que o nome na verdade era, em inglês era Are You Afraid of the Dark? Que seria Você Tem Medo do Escuro, né? Esse é o nome em inglês, Are You Afraid of the Dark? Eu não sei, eu não lembro em português como é que era, mas eu assistia muito isso. Todo dia eu ia lá nesse horário para assistir os contos de terror que eles contavam. Eram bem infantis, mas tinha uns que foram bem aterradores, né? E aí que foi criando meu gosto mesmo, e eu cresci com isso. Eu cresci bastante com isso. E de filme foi o Retorno dos Mortos-Vivos 3. Aí depois eu vi o Retorno... A Noite dos Mortos-Vivos, mas primeiro eu vi o remake, foi até dirigido por Tom Savini, pra depois ver o original, e o original é um dos meus filmes favoritos até hoje. Mas esse foi meu contato com filmes de terror. Bom, meu primeiro contato com filmes de terror, certamente deve ter tido algum anteriormente, mas a minha lembrança mais antiga, ela realmente remete ao filme Dia dos Namorados Macabro, em alguma sessão da madrugada. Não lembro se foi Campeões de Bilheteria, Corujão, foi uma sessão assim.
Depois desse filme, eu comecei a ver várias coisas que passavam, né, na Sessão das 10. Tinha a Vingança de Cropsey, tinha o Halloween 2, né, que passava como Dia das Bruxas 1, que o SBT conseguiu fazer essa façanha. E outros mais, Poltergeist, O Fenômeno. Teve um filme que me aterrorizou, que foi o Tubarão, que eu ficava olhando para debaixo da cama com medo que o tubarão aparecesse lá. E foi um filme, inclusive, que me traumatizou tanto que eu fiquei com receio de entrar na água. Eu ia pra praia e não queria entrar na água. Até hoje eu não gosto de praia, talvez o Tubarão tenha sido um grande culpado por isso. Depois eu comecei a ver de tudo, né, que chegava nas locadoras. A Hora do Lobisomem, A Hora do Pesadelo, A Hora do Espanto, aquela síndrome da hora, né? Todo filme tinha a hora no título. E assim, minha paixão pelos filmes de terror, ela se consolidou, por incrível que pareça, foi por causa de Vamp. Que a novela passou na Globo, né, em 91. E foi a partir de Vamp que eu me apaixonei pelo tema dos filmes de vampiro. É um tema que eu procuro ver tudo que sai, e a partir dali eu fiquei fascinado, e até hoje é o meu grande fascínio em se tratando de filmes de terror. Os filmes de vampiros são minha predileção. E a partir daí, tudo que era de temática de vampiro, que passava na televisão, que chegava nas locadoras, eu queria assistir. Tanto que, durante anos, a minha grande frustração foi não ter assistido o Drácula de Bram Stoker no cinema, em 92, né? No caso, quando ele estreou, por conta da classificação etária que eu não podia entrar. Eu tive que esperar o filme chegar na locadora para assistir. O Givaldo é dos nossos aí, Ed. Época de locadora. O Givaldo é dos nossos aí. Você pegou essa época também, Gustavo? Peguei. Porra, era normal ficar 2 horas pra escolher um filme e toda sexta alugar 3. Era normal. Absolutamente normal. Fazer amizade com o malandro que cuidava da locadora para o cara reservar o lançamento para você, tá ligado? Era absolutamente normal. Minha diversão era ficar, e eu não tô brincando, inclusive muito tempo depois, quando eu comecei a namorar a minha atual esposa, a gente foi na minha cidade natal. Aí a gente foi na locadora pra ver um filme e ela literalmente sentou no chão porque eu tava demorando muito pra escolher o filme. Eu pego, vejo a capa. Será que eu vou querer ver esse filme? Viro, leio a sinopse, não sei. Pode ser que esse daqui seja melhor. Aí, enfim, demora muito tempo. Isso era uma magia, cara. Você entrar na locadora e vasculhar aquelas prateleiras lá em busca de um filme que tu nunca ouviu falar, principalmente. Aquelas capas maravilhosas que às vezes te decepcionavam, né? A capa era muito boa, mas... De terror, principalmente, né? Terror tem um histórico, cara, que recentemente eu fiz um vídeo sobre isso e eu tava lembrando de uns casos que, nossa, foi tenso, sabe? A capa chamava muita atenção. Quando você ia ver o filme, tem um específico que eu sempre cito ele quando alguém me comenta sobre isso, que é O Embrulhador de Almas. Como é que alguém embrulha a alma, gente? É uma ótima pergunta. A capa do filme, se você pegar, você diz, caramba, esse deve ser um filme de terror daqueles. Não. Porcaria o filme. Putz, eu acho que todo mundo, Givaldo, tem uma história dessa, cara. Eu tenho uma história dessa com um filme de terror chamado O Inominável. Você manja, Givaldo, qual que é? Sei qual é, cara. Passou no Cine Trash. Passou no Cine... Então, por aí você já falou tudo, né? A gente não precisa devagar mais sobre isso. Mas, gente, a capa até pode não ser boa, mas pode ser boa, mas o título já... Os títulos já dão spoiler aí, viu? Ô, Lu, e você, Lu? Quando que foi que você começou a ver filme de terror? Então... Vou deixar o Ed por último, porque o Ed é um caso à parte nesse gênero, velho. Eu sou velha, gente. Eu sou velha. Desde os anos 80 eu tô assistindo filme no cinema. Tá? E assim, eu comecei com aqueles filmes que passavam na TV aberta mesmo, Christopher Lee, Vincent Price,
muito filme de terror naquela época. Não sei, não lembro como é que funcionava exatamente os anos 80, mas meus pais iam dormir, eu ficava lá assistindo. Eu não sei quantos anos eu tinha, se eu tinha uns 12, 11. Eles iam dormir, não, já vou. E eu ficava lá assistindo os filmes de terror. Vocês viram o nível da coisa. Eu assisti A Volta dos Mortos-Vivos, A Mosca e A Maldição de Samantha no cinema, gente. Pra vocês terem uma ideia. Aí tu me fala 2 clássicos inegáveis e uma viagem meio licérgica do Wes Craven, né? Porque a Maldição de Samantha é complicado. Eu gosto. Sim. Não é porque eu gosto daquilo, mas é complicado. Esse é complicado, né? Mas a chamada e tal, você vai... Foi assim que eu comecei a assistir. Estou assistindo muito filme de terror desde então. É um dos meus gêneros preferidos. Agora que eu mudei um pouco, de uns anos para cá, para fantasia, né? Que tem mais monstros e tal, e dragões e outras coisas. Mas terror é difícil de largar. É viciante. Here's Johnny! O Ed, durante muitos e muitos anos, o gênero de terror foi o seu preferido, né, Ed? Com certeza, com certeza. Principalmente na época da adolescência ali, e locadoras, e aí vocês falaram das capas, e é interessante mesmo que eu ia nas capas mais provocativas mesmo, mais chamava atenção e às vezes quebrava a cara, né? Mas e eu acho que era feito para isso mesmo, né? Naquele período. Se você curtia terror, era inevitável você não ser atraído por um filme com a capa meio espalhafatosa ou meio macabra. Então tinha a capa que era tão boa que eu não me dava o trabalho de ler a sinopse no verso. Sim, fato. Eu lembro que eu aluguei aquele do negócio que dizia que era Faces da Morte. E o marketing que foi em cima daquilo ali, velho. Nossa, eu aluguei a capa. Você lembra disso aí, cara? Faces da Morte, velho? Lembra dessa coleçãozinha? Lembro, isso era tipo a prova pra você mostrar que não tinha medo de nada, você tinha que assistir o Faces da Morte, né? E tinha lá na capa bem grande, era proibido em 46 países. Isso. E aí, com o passar dos anos, a verdade veio à tona, né? Que 90% daquilo ali era falso. É o quê? Tem um making off no DVD. Poxa, Era esse Holocausto Canibal, não é? Vamos estar piado. Não, Holocausto Canibal, mas ele... Holocausto Canibal, as cenas de morte dos animais são verdadeiras. São verdadeiras. Tanto que eles foram respondendo por isso. Mas é aquilo, né? O Cannibal Holocaust, né? O Holocausto Canibal, ele é o found footage original. Muito antes da bruxa já usou esse marketing. Mas mesmo você vendo hoje o filme, é impressionante o nível de realismo daquilo ali. Até hoje eu não tive coragem de ver essa parada. Se você ver, parece muito real, velho. Muito real mesmo. O Faces da Morte, ele é daquela linha dos shockumentaries, né? Que é aqueles documentários feitos especialmente para causar, impactar. Então depois dele veio uma leva interminável. Toda semana na locadora chegavam diferente. Eram Traços da Morte, Execução, Morte, Horror. Tinha de tudo, atrocidades, tinha vários. Eu assisti tudo isso aí, cara, na época. Principalmente quando eu comecei a trabalhar na locadora, que eu era obrigado a assistir caso alguém reclamasse que estava com defeito, alguma coisa do tipo. Aí é que eu vi mesmo. Eu assisti também a maioria desses filmes aí, e você tava falando, eu tinha lembrança que meu primeiro contato firme com o terror mesmo, que me despertou, na verdade, interesse, foi o Contos da Cripta. Eu até pensei que o Gustavo ia falar sobre ele. Mas você falou de Vamp, aí eu me lembrei que eu acho que talvez Vamp tenha vindo antes de eu conhecer o Contos da Cripta. Mas foi vendo esses VHS, né, do Conto da Cripta, que realmente eu me interessei por terror, e aí toda semana eu tava na locadora e alugava 3, 4 filmes só de terror, até que minha mãe reclamava, filme de terror de novo, você só assiste isso, e eu fiquei vidrado mesmo, até o início dos anos 2000, até 2003, eu só via filme de terror, cara. E aí eu vi bastante coisa, dos mais clássicos aos mais trashes, o que eu via lá na locadora eu tava pegando.
Cara, o meu filme de entrada, eu lembro até hoje, porque foi um bagulho tão marcante que eu assisti na casa do meu primo, cara. Eu nem sei se essa parada é terror, mas na época me deu um medo. Hoje eu não tenho mais medo, não. Pelo menos não desse, né? Que foi Um Drink no Inferno, cara. Ó, primeiramente, Um Drink no Inferno não é terror, né, gente? Né? Assim, Na época tem da elementos, locadora. mas não é. Na época da locadora, ele ficava lá na prateleira do terror. O que você falou aí, João? O Drink no Inferno ele é aquele tipo de filme 2 em 1, né? Porque a primeira metade dele ele é um suspense policial. Tanto que muita gente locava ele mais pelo trailer que passava nas fitas da PlayArt, que não mostravam a parte do terror em si. Era um teaser que tinha. Aí só no segundo trailer é que apareciam os vampiros. Nesse primeiro teaser não aparecia. E aí era esse trailer que o pessoal ia alugar o filme. Eu dizia, olha, assiste aí, mas se prepara porque a segunda parte o filme muda, tá bom? A primeira parte é um thriller policial, a segunda parte é uma trecheira maravilhosa. Então, Maravilhosa. ele muda completamente. Parece que o cara realmente quis fazer 2 filmes completamente diferentes. Eu falei, caraca, o que eu faço? Vou juntar isso aqui, Dani. Eu fui surpreendido. Pra mim é um dos plots mais absurdos do cinema. Eu fui sem saber de praticamente nada. E assistindo, é um suspense policial, vai ser uma coisa legal. Daqui a pouco aparece vampiro. Que maluquice é essa? Que virada é essa? Nunca tinha. Pra mim foi só foi vampiro, né? Parece uma loucura gigantesca, né? É bem doido mesmo. Bons tempos, né? Que a gente ia sem saber nada do filme. Realmente. Hoje em dia, tá difícil. Mano, eu tenho memórias agora desse filme, porque a gente reviu várias e várias vezes, tal, depois de grande, né? Talvez da minha época de moleque, eu tinha tanto medo dessa parada que eu não. Olha, quando eu assisti lá com meu primo, os primos eram maiores do que eu, tal, a gente tava dormindo na casa dos meus tios lá. Quando eu assisti com meu primo, eu não me caguei porque não tinha merda pronta. Você tá louco, tio? Meio que deu uma entrada nessa área do terror quando eu assisti Alien. E eu fui assistir Alien porque eu já tinha visto Star Wars. Eu já era, aficionado por ficção científica, puta paixão, acompanho até hoje e tal. Aí eu vou assistir o Alien achando que é uma ficção científica, né? Aquela velha história que a gente tá conversando aqui agora, né? Que tipo assim, a carência de informação ajudava bastante a você enveredar por áreas que se fosse hoje em dia você não ia, né? Uhum. Entendeu? Assim... É uma ficção científica também, né? Mas bem mais. Mas o foco não tá ali, entendeu? E o xenomorfo mete um medo. Aquele xenomorfo mete um medo lazarento, velho. Assusta mesmo. Total. Esse filme me dava dor de cabeça. Sabe aquela tensão? O xenomorfo vai aparecer, onde que tá? Me dava dor de cabeça esse filme. Tão tenso que é. Então, o Alien, o primeiro, né, ele tem um clima bem claustrofóbico, uma tensão constante, tanto que ele é um filme mais de suspense do que de ficção mesmo. E tipo, aí a partir daí, aí foi embora. Aí eu até coragem de assistir O Exorcista no antigo cinema em casa que passava na sexta-feira lá no SBT, eu tive. Você teve bastante. O Exorcista eu fui assistir de madrugada, eu era criança ainda, não rolou, não. Se eu falar que O Exorcista foi embora eu tenha gostado do filme, mas pra mim foi uma decepção, cara. Porque todo mundo falava desse filme como se ele fosse a coisa mais assustadora de todos os tempos, né? E o SBT anunciou. O Exorcista. Você nunca sentirá tanto medo. O Exorcista. Agora finalmente liberado para a televisão. Próxima quarta, no seu Cinema em Casa. Aí anunciou O Exorcista e eu fui assistir. Eu achei um drama espetacular o filme, mas eu não consegui ter medo de nada. E eu vou concordar com o Givaldo. Sabe o que eu acho que faltou ali? Uma trilha sonora mais pesada. A gente tá falando do mesmo Exorcista? Eu acho que... É do mesmo Exorcista. Eu também fiquei um pouco decepcionada. Não sei se eu assisti um tempo depois e eu acho que faltou alguma coisa ali. Mas tem uma coisa que eu falo bastante, eu acho que o Ed já tá acostumado com isso, que é
cria dívida, mas não cria expectativa. Expectativa é a pior coisa que pode criar pra ver um filme. Verdade. O Exorcista até hoje me apavora. Inclusive, se me perguntarem qual o filme de terror mais assustador dos últimos tempos, pra mim, eu nem penso, é o Exorcista. Também vai muito da cultura e do ambiente que você está envolvido ali, porque eu sou de uma cidade pequena, eu morei sempre no interior, né? Então as informações, a cultura é outra, entendeu? Você está inserido num universo, num nível social diferente. Por exemplo, o Gustavo, não sei se foi sempre de capital, André, sempre foi de cidade grande, Givaldo, não sei, de Recife, né? Então, acho que... Porque eu me assustei com o Exorcista, eu me assustava com o Chuck, eu me assustava com o Fred, eu não conseguia dormir. Eu tive medo dessas coisas tudo. E aí eu queria até que vocês falassem um pouco disso também, porque pode ser do meio onde eu estava inserido, que é sempre... comparado à cidade grande, a gente sempre é mais, né, vamos dizer assim, tapado, né? O pessoal do interior é sempre mais tapado com relação a um monte de coisa. E eu acho que de cidade grande é mais descolado, né? O Givaldo mesmo aí assistiu, não sentiu nada. Você é doido, o Exorcista fica em pânico, velho. Então acho que também, além da expectativa, eu acho que isso aí também conta muito. E Givaldo também trouxe um outro exemplo, quando você assiste também muito, né, do gênero, você já está habituado também, é diferente, né? Então acho que tudo isso aí deve se levar em consideração, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu tinha medo disso tudo, velho. Assim, varia muito de filme pra filme. Eu não tinha medo de tudo, assim. Mas tem algumas coisas que hoje em dia que eu vejo, que na minha adolescência, minha pré-adolescência, eu sentia bastante medo. Hoje em dia eu vejo, já não tem mais essa questão. Tem algumas que continuam até hoje. Até hoje eu ainda tenho medo do Fred, porque o cara tá com sonho, é meio complicado dormir depois. Agora... Eu é do imposto de renda. Também. Esse dá mais medo ainda. Esse daí é um medo real, assim, grande. E dos boletos. Esse daí é um filme de terror que não tem como. E incessante, né? Todo mês tem continuação. Exatamente. Nunca termina. Mas um filme que eu senti muito medo, e eu tinha o quê? Acho que 13, 14 anos na época. Mas que hoje em dia eu gosto muito do filme até hoje, mas não me dá tanto medo, é O Chamado. A Samara no poço, ela tinha um poder de me assombrar, mas era muito mais pelo visual dos mortos depois, que era uma coisa bem grotesca, pra minha época, grotesca. Hoje em dia, sei lá, depois de ter visto um bando de filme de gore aí, eu não acho mais tão grotesco, mas eu acho muito bem feito e dá um friozinho na espinha. Mas é isso, cara. Chuck, eu gostava bastante do filme, mas é o que minha esposa fala também. No último caso, cara, é um boneco. Você dá um chutão, o bicho vai embora. O primeiro filme, ainda tem a desculpa porque o cara, ele usava de elemento surpresa. Aí funcionava muito bem. Mas filme de boneco é meio complicado. E eu adoro, tipo, sei lá, Mestre dos Brinquedos, que é uma trecheira magnífica. Eu gostei muito do filme, mas, porra... 5.000 continuações também, né? Pra ser mais correto, tem 18. Nossa! Caramba! Até hoje tá saindo, inclusive. Ainda não terminou. Tem os crossovers, né? Tem o crossover com Brinquedos Diabólicos. Sim, não, meu Deus do céu! Exato, já teve. Crossover! Enfim. Mas eu acho engraçado isso, o Gustavo falar, né, cara, do tio, que é um boneco. Gente, é um boneco com uma peixeira, uma faca dentro. Filho, sua perna é maior, tá ligado? Você dá um bico, voa. Sim, pra mim correr, eu virava as costas e ó, tchau. Tá, tudo bem. Mas é isso, eu sinto muito medo hoje em dia, só pra finalizar isso, mais de filmes com uma tensão, quando cria muita tensão, uma tensão muito boa. Por isso eu sou muito fã do Robert Eggers, do Ari Aster. Eu gosto muito do filme Bebê de Rosemary, o original, o remake eu nunca vi, eu acho que eu nunca vou ver também. Mas, enfim. E filme de assombração, de possessão, assim, especialmente possessão demoníaca. Não tanto os filmes de exorcismo, porque filme de exorcismo, a maioria esmagadora é muito ruim. Mas quando o filme é bom... Um filme que me dá medo, assim, até hoje, que eu fico tenso, é Hack. Hack é um filme que... Putz grila, assim. Meu Deus do céu. E é muito bom, adoro. Hack 1, tá? O Hack 1. Depois deu umas escorregadas no
O 2 também, o 3 e o 4 são mais, assim, mais fracos. Agora o Rec 1 e o Rec 2 são muito bons, né? Toda aquela construção. Here's Johnny! Olhos Famintos. Olhos Famintos eu assisti em VHS, que é o primeiro, né? O primeiro que é o que vale a pena, porque o restante, meu Deus do céu, ladeira abaixo total. Né? Você assistiu o Olhos Famintos 4. Divaldo, pelo tom de voz. É pior que o 3, Divaldo? É pior que o 3. Puta que... Se é que isso é possível, velho. É pior do que o 3. Eu não acreditei. Quando terminou o filme, tem que ter uma competência muito grande pra fazer um filme pior do que o 3. Eu fui ver tudo isso. E realmente eles encontraram um cara que teve a competência. Não é incompetência, não. É a competência máxima de fazer um filme pior do que foi o terceiro filme. Eles conseguiram, cara. Meu Deus do céu. É ruim mesmo. Eu não assisti o terceiro. E fui assistir no quarto justamente por isso. Eu disse, porra, o terceiro foi muito ruim, com certeza os caras achou uma alternativa de melhorar aí no quarto. E aí eu fui, decepção total. Então, cara, mas pra mim eu gosto só do primeiro, cara. O segundo eu já acho bem gosto do segundo. Eu acho bem meia boca, entendeu? Acho que o negócio virou Rambo lá, os caras perseguindo ele lá. E depois, o terceiro é deprimente. O quarto, nossa, ainda bem que o Givaldo avisou que eu nem vou atrás. Não, olha, Faminto, eu vi o 2 antes de ver o 1, tá? E achei o 2, assim, meio qualquer coisa. Aí depois eu vi o 1. Não achei ele ruim, achei ele até divertido, né? Mas, enfim, não achei nada demais. Aí eu assisti o 1, eu achei bacana, mas eu tenho uma trava com o 1. Porque, meu Deus do céu, que protagonista burro. Isso me dá raiva, assim. Tudo bem, ainda é aceitável, mas o 1 eu acho o filme até bom. Agora o 3 eu não vi, eu já não, provavelmente não vou ver o 4 também, porque nunca foi uma franquia que eu gostei muito, assim. Eu gosto da ideia, mas eu tenho um problema com esses vilões que é um pouco da década de 80 também, né, Luciana? Tinha muito isso, os vilões que são completamente imparáveis, né? Apesar de eu gostar de Sexta-feira 13, mas eu tenho um probleminha com isso. Eu gosto muito de Halloween também. Eu também, né? E aí você parava ele da forma mais boba possível, né? Chegava no final, dava-se um jeito e acabava... Exato. E o Jeepers é exatamente isso, né? Ele é um filme muito... Cara, é imparável. O vilão não tem como ser destruído, não tem como você fazer nada, e os personagens são burros ao extremo, e é o que tem tem um canal que eu acompanho, que é especializado em terror, que é o Trecheira Violenta, que o Oswaldo, ele fala, cara, personagem burro em filme dos anos 80 é uma coisa, até dá pra entender e aceitar. Agora, em filme dos anos 2000 pra cá, já não dá, cara. É verdade. Então, deixa eu comentar, Olhos Famintos é um daqueles que eu vi na locadora, eu tinha um problema com o filme, eu não pegava de jeito nenhum, eu olhava, não vou levar esse filme. Até que eu levei pra casa e eu amei o filme. Eu gosto também bastante. Mas eu acho que é mais pela originalidade do vilão, entendeu? Que era diferentão, toda a trama era diferente de tudo que eu já tinha visto, aí eu achei sensacional. Outra coisa, nem lembro, assim, personagem burro eu já estava acostumada mesmo, então para o negócio andar eles tinham que ser meio tonto. Agora, outra coisa que você estava falando de boneco, né? E aí eu pensei logo na Annabelle, que ninguém gosta do primeiro filme, eu adoro. Por que eu adoro esse primeiro filme? A cara do Gustavo. Por que eu adoro o primeiro filme? Eu nunca vi, relaxa. Você nunca viu? Então, todo mundo fala mal, eu não sei porquê. Mas tem umas cenas daquelas, assim, com a cara do... que o demônio tá atrás da Annabelle, que é aquele momento que aparece, assim, sabe? Não é nem jumpscare, é uma coisa que vai bem lenta, assim, que aparece atrás da boneca, assim, que te arrepia. Esse é o terror que eu gosto, é aquele... Eu amo sobrenatural, entendeu? Então, quando chega aquelas cenas de uma mão, assim, na escada... De demônio e te arrepia toda. É isso que eu gosto em filme. Por isso que eu amo esse filme da Annabelle, que ninguém gosta. É impressionante. Eu só gosto daquele que é a origem dela. A origem. Que é o 2. Invocação do Mal?
Ah, não, A Origem, tá. Não, a Origem. Das crianças, né? Isso, tem a menininha que tem a perna manca lá, esse é bom. Mas por que você não gosta do primeiro? Sabe que eu nem me lembro mais direito do primeiro. Talvez essa seja a resposta, né? Esquecível, né? Então... Exatamente. Eu vi toda essa franquia do Invocaverso, eu vi todos eles no cinema. E alguns deles não me marcaram em quase nada. O Annabelle, o primeiro, eu só não digo que ele é um filme completamente ruim, porque existe o 3. 3, pra mim... eu só vi o Annabelle 3. No cinema, inclusive. Mas nada supera a freira, viu? Nada supera. Meu Deus do céu. Aí que tá, cara. Eu não sou muito fã do Invocaverso, de uma forma geral. Eu gostei muito do Invocação do Mal 1. Invocação do Mal 2 eu achei bem legal também. Eu não vi o 3 ainda. Mas eu não gosto tanto. Mas eu reconheço que o James Wan ele tem uma capacidade, entre diretores da terror atual, ele tem uma capacidade muito boa pra criar simplesmente para criar um susto, né? Não é só o jump scare, ele consegue criar toda a atmosfera e tudo mais, porque todo mundo que tenta copiar ele se dá mal, porque faz muito mal o negócio. E esse é o problema da maioria dos filmes do Invocaverso. Esse é o Jogos Mortais, que o filme 1 é muito bom, e eu não gosto de torture porn, eu não gosto desse estilo, não é pra mim. E os outros são horríveis. Eu assisti o 2, assisti o 3 e parei aqui porque eu desisti. E ele fez também o Sobrenatural, o filme 1, que foi um dos filmes que eu assisti que mais me deu um cagaço, assim, se permite a palavra. Eu fiquei realmente com muito medo do Sobrenatural 1. E eu não vi ainda Gritos Mortais, quero ver. E o Maligno. Eu gostei muito de Maligno. Né? Não. É uma trecheira linda dele. Eu achei uma loucura maravilhosa. Assim, uma homenagem, inclusive, à Maldição do Sexto. É bem legal. Eu achei bem legal. Eu acho interessante vocês falando esses subgêneros aí do terror. E me veio aqui uma questão, né? Já que a gente tá nesse clima de Halloween, falando de Halloween, né? Qual subgênero de terror que vocês acham que tem mais cara de Halloween, do Halloween, do Dia das Bruxas? Slasher. Com certeza. Slasher. E aquelas antologias de contos. Bem lembrado, Givaldo. Bem lembrado. Boa. Bem lembrado. É que me parece que me parece que o terror, essa nova leva de terror aí que tá vindo, eu acho que ele cada vez mais está se desvinculando desse misticismo do Halloween, sabe? Eu não sei se é só a impressão que eu tenho, mas me parece que destoa um pouco daquele clima de Halloween, essa nova leva de terror aí. Eu acho que essa onda do terror, eu vou até abrir pro Gustavo e pro Givaldo falarem aí, que são bem mais antenados nessa parte de terror do que eu, mas eu acho que essa onda de novo de terror, ela cria uma tendência que vem em substituição à perca da credibilidade desses filmes mais antigos, porque você não tem mais produções boas que seguem a demanda, que seguem a toada dos filmes dos anos 80. Você não tem mais um filme de slasher bom. Mas até tem os slashers feitos atualmente, assim, não vou dizer bom, mas que... Porque slasher é uma fórmula, é meio formulaico, assim, né? E é uma coisa que já foi extremamente usada. Uhum. Mas, por exemplo, eu gostei muito do Pânico 5. Né? Inclusive, Ed, faltou você lá na gravação, que a gente. Né? Que eu fiquei sozinho. Né? Mas, sacanagem. Eu gostei muito de Pânico 5. Um filme que eu achei um slasher legal, assim, não é nada demais, mas é divertido, bem divertido quanto slasher, é o Sem Conexão, da Netflix, que é um filme polonês, que é de 2017, alguma coisa assim, 2018. Então, cara, mas o slasher, pra mim, ele é muito... E tem o Rua do Medo, né? Um do 94, 78, 1666, que são todos slashers. Os três são slashers. Tem a questão sobrenatural, mas são filmes slashers. Então, mas aí eu acho o conceito, a proposta, eu acho melhor do que a exibição, sabia? Não, isso com certeza. Eu não achei Rua do Medo grande coisa também, não. Não achei ruim, mas, assim, tá, ok, é um filme legal. Mas, enfim, tanto que os filmes de terror atual, realmente, eles estão indo muito mais numa levada do Jordan Peele, do Ari Aster, do Eggers, que é uma coisa psicológica, que hoje em dia ficam criando esse termo pós-terror, ou como o Pânico 5 brinca, né, terror elevado. Não, é terror psicológico, é isso. Isso é feito desde a década de 60.
O Bebê de Rosemary é um filme de terror psicológico Mas é claro gigantesco. que é. É claro que é. E é o terror por sugestão o tempo todo. Exatamente. O tempo todo. Afinal de contas, quem que viu o Bebê da Rosemary aí? Todo mundo acha que viu, mas ninguém viu. Esse que é o caso. Eu vi. Véi, Bebê da Rosemary é igual velório de anão, é igual foto de sogra na carteira, é a mesma coisa. Você sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Cara, tem um monte de gente que jura que viu, sabe? A Bebê de Rosemary. Diz até a cena. Não, aparece lá com os olhos e tal. Eu disse, não, cara, só faz a menção. Exato. Aí na sua cabeça você cria a E imagem. é bom por isso, cara. E é muito bom por isso. É tipo, assim, não é terror, mas é tipo aquela cena do A Outra História Americana. Que o Edward Norton diz pro cara lá, coloca a boca aí no meio fio. Nossa. Aquele pisão, não aparece assim, mas você imagina, você sabe o que aconteceu. Às vezes o que é mais sugerido tem um efeito muito maior quando você está assistindo do que um efeito CGI exagerado jogado na tela para assustar. Às vezes isso não adianta. Um som pode causar muito mais temor do que uma cena violenta, muito explícita para você. Eu acho que isso também, a sugestão ajuda bastante. A atmosfera, a criação do suspense aos poucos. Eu acho que isso ajuda bastante. Here's Johnny! Sobre os slashers, como foi dito, eu acho que como é um gênero, um subgênero, né, do terror, que ele já foi explorado de tantas formas, já foi pro humor, já foi pra ação. O Exterminador do Futuro, o primeiro, ele é um slasher. Ele tem todos os elementos do Halloween, do John Carpenter. Você pegar ali a linha estrutural dele, ele é claramente um slasher. Tanto que o segundo filme ele parte completamente para ação. No Maniac Cop 2 tem uma homenagem ao primeiro Exterminador do Futuro, a cena que o Cordell invade a delegacia, igualzinha a cena. Então, quando o slasher retornou à tona nos anos 90 com o Pânico, eles encontraram novamente uma fórmula que estava esquecida, né? Os filmes de Sexta-feira 13 já não tinham mais o mesmo resultado do público. Acho que desde a parte 6, que os filmes do Sexta-feira 13 não estavam tendo um bom retorno, tanto de crítica quanto de público. Então, quando o Pânico chegou, deu um novo gás por conta da brincadeira com a questão da metalinguagem, principalmente. Tanto que o que veio a seguir do Pânico foi uma cópia de cópia de cópia, né? Você teve o Circo no passado, Lenda Urbana, o próprio Halloween retornou, o H20, ele retornou naquela linha do terror teen dos anos 90. E mais uma vez a fonte começou a esgotar as ideias. Então, quando você para pensar assim, recentemente um slasher que eu curti muito foi o Terrifier. Eu tenho que ver. Eu achei um maço esse filme. Eu assisti ele por acaso, não sabia da existência dele. E é um filme muito violento, mas é um slasher sensacional. Tá até para sair o segundo agora. E o Halloween, né, ele retornou nessa trilogia aí que tá encerrando agora. Eu vou ver o novo amanhã, não vi ainda. Mas me baseando nas opiniões que até agora eu escutei, eu já tô com uma expectativa bem baixa para assistir amanhã. O Halloween, ele pegou novamente o clima do original, o primeiro de 2018, dessa nova trilogia, só que ele mistura com aquela violência que foi o nível foi aumentando cada vez mais, e acho que o auge são aqueles filmes do Rob Zombie, que ali transformou o Michael, só faltou pegar um cortador de gramas igual a Fome Animal. Magnífico. Eu acho que o slasher hoje, por tudo isso que já foi dito, né, que é um subgênero que já foi explorado ao infinito, então eu acho que para colocar algo novo
tem que ter assim, tem que ter um roteirista muito bom para não deixar a coisa cansativa, para não deixar um mais do mesmo. Só que o mais do mesmo é o que sempre agradou quem curte esse subgênero, né? Então, por conta disso, talvez exista uma espécie de preguiça. Eu não vou dizer preguiça, mas assim, eu acho que existe um pensamento de que, bora fazer seguindo a cartilha do slasher, que vai agradar todo mundo que curte esse subgênero. Vai agradar. A crítica vai continuar detonando, mas o público que é fiel vai curtir. Acontece casos que dá certo, casos que não. O Terrifier que eu citei é um deles, deu muito certo. Eu acho que é um slasher muito bom. E sobre o Elevated Horror, pós-terror, essas coisas todas, cara, especialmente a A24, né? Ela tá se especializando assim de fazer filmes de terror com uma pegada muito mais filosófica, muito mais atmosférica. Mas isso não é novidade também. Isso é uma coisa que já vem lá desde os anos 40, desde os anos 50. Você pega Sangue de Pantera, que é a marca da Pantera original, que tem esse clima dos filmes da A24 também. Pega A Maldição do Demônio, Os Inocentes, aquela leva de filmes italianos, do Mário Bava. Cara, isso sempre foi feito. Agora, é como eu digo, eu acho que é tudo um ciclo, né? Tudo vai dando certo, chega uma hora que a fórmula cansa, aí o que é que vai fazer? Bora retomar o que já foi feito anteriormente e disfarçar com uma cara nova. É isso, cara. Eu acho que é um ciclo que vai se fechando e abrindo outro, abrindo outro. É que aí já pega uma outra geração, né? Cada ciclo que vem já pega uma geração que não viu aquilo. E aí você citou vários filmes aí que muito provavelmente essa geração de hoje, né, dos anos 2000, da metade dos anos 2000 para cá, não viu. E tem esses filmes como coisas inovadoras. Claro que tem coisas que são bem legais e que talvez não seja inovação, mas melhorou, né, em bastantes aspectos. Mas é bem isso que você falou, né? Esse ciclo se reinicia para pegar uma geração que não vivenciou aquilo ali. Realmente é bem isso aí mesmo. Você vê o Midsommar, cara. O Midsommar é um filmaço, mas ele é completamente calcado em O Homem de Palha. Não é uma cópia. Não é uma cópia, ele é inspirado. Mas são dois filmes que eles capricham no folk horror, né? Duas obras-primas, na minha opinião. Tanto O Homem de Palha quanto o Midsommar. O Midsommar é bem... Para quem gosta do gênero, eu assisti esse filme, eu tive de tomar uns relaxantes muscular, porque a tensão foi... É doido. Real mesmo. Acabou o filme, eu tive de tomar um relaxante muscular. Eu tenho um problema de ansiedade e aquilo foi me faltando ar. E cada cena que eu vi, eu vi por indicação, né? Eu já não tô vendo tanto filme, principalmente filme de terror, principalmente desse gênero aí. E aí o pessoal não assiste, que esse é bom, é diferenciado e tal. Eu digo, vou assistir, mas eu sei que foi dito certo, velho. É um filme que realmente toma o ar da gente, que incomoda a gente, deixa a gente praticamente sem ar, né? E a maioria desses filmes provoca isso na gente. E é prova que são filmes de qualidade, né? Que são filmes que... E o filme que consegue extrair isso do espectador são filmes de qualidade. Realmente, Ed, esse filme aí eu também terminei e eu tava meio que passando mal. E é difícil isso acontecer. A gente já tem uma bagagem tão grande de filmes de terror, né? Que a gente já praticamente sabe o que vai acontecer. E aí chega um filme desse... Por exemplo, eu não vi O Homem de Palha, que eu também não tenho essa referência. Então, para mim, pior ainda. Eu vi o remake do Homem de Palha, O Sacrifício, com uma das melhores cenas do Nicolas Cage que já existe no cinema. Essa cena eu já vi. Not the beast! Essa cena eu já... Mas eu quero ver o Homem de Palha original, já baixei, já tô me programando pra ver. Mas, cara, eu me senti isso muito mais com Hereditário. Eu achei Hereditário bem mais tenso do Aster. Eu adoro Midsommar também, mas eu acho Hereditário mais, assim... punk pra aguentar o final do filme. É um filme muito bom também.
Eu acho que eu fui muito na expectativa do Aí. Hereditário. Aí, E aí, quando eu cria assisti, dívida, mas não eu cria falei- expectativa. E aí, o que mais? O Giva tá fazendo certo ali, né? Vai assistir o Halloween novo, expectativa lá embaixo. É isso aí. É isso aí. Eu nem vi o Kills ainda. Vou ver o Kills e vou depois ver o Entrance. Eu também não vi, não. Não vi, não. Me traumatizei depois que eu assisti o Massacre da Serra Elétrica da Netflix. Ah, não, velho. Tá aí, não. Não é lá madrugada. Tá aí um filme de terror ruim, e é ruim e não é divertido. Aquele velho. Pra que tu fala que traz a personagem original e vai fazer aqui? Não, cara, meu Deus, não. Ai, desculpa. Eu fiquei meio traumatizado. Sempre que eles ressurgem, né, com personagens e filmes que, de certa forma, se consagraram, que tem um apelo popular muito grande, eu já fico com medo. Aconteceu isso com Pânico 5, porque Pânico é a minha franquia de terror favorita, disparada. E quando anunciou Pânico 5, eu disse, velho, o que é que vocês vão fazer aí, pelo amor de Deus? Deixa meu Pânico quietinho ali, os 4 filmes. E eu fui assistir no cinema e fui realmente com expectativa das piores possíveis, esperando ver uma coisa qualquer lá. Mas acaba empolgando, né, que traz o elenco original de volta, e é impossível você não ir. É aquilo. O público de filme de terror é um público fiel. Ele vai assistir, ele vai consumir. Não tem... Ninguém faz, né, o público de terror, os fãs de filme de terror, não vê. Raramente um filme ou outro que você diz, não vou ver por causa de opinião tal, de opinião... Mas o público de terror, mesmo sabendo que vai ver uma coisa ruim, ele tá indo lá para conferir. E foi o que eu fiz para ver Pânico e me surpreendi. Cara, o Halloween de 2018 eu achei ele muito bom. Assim, muito bom. Mas eu acho que podia ter acabado nele, entendeu? Sempre, né? Eu não vi o Kills ainda, eu não vi o End, gostei. então não. Você não gostou do 2018? Não, 18 sim, o Kills eu não gostei. Você gostou de Paulo do Kills? Cara, eu gostei. Gostou? Tanto do 18 quanto do Kills, mas o 2018 é bem melhor. Bem melhor. Eu não vi nenhum desses. Tá igual o Glória Pires aí nessa... Não sou capaz de opinar. Também não. De acordo com as minhas pesquisas aqui, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, né? De acordo com as minhas pesquisas aqui, o primeiro filme de terror ele data de 1896, chamado O Castelo do Demônio. Bem sugestivo, assim, né? Já. 1906, isso. É bem legal. É um curtazinho. Vendo hoje em dia, você acredita que não tem nada demais, né? Mas é bem legalzinho. E aí, de lá pra cá, a coisa só foi escalonando, né? Por exemplo, a gente tem o Gabinete do Dr. Caligari em 1919, depois a gente tem em 1922 Nosferatu, que aí a gente entende que é a obra-prima desse período, né? E que, eu acho o Gabinete do Dr. Caligari melhor. pelo menos visualmente falando, né? Nosferatu marcou, né? Inclusive vai ter um remake agora, que eu não sei pra quê também, esse povo, essa mania de fazer remake. Cara, tipo, eu concordo contigo, não sei porquê, mas como tá na mão do Eggers, Se ele fizer igual o Herzog fez, né, no remake de 79, eu apoio total. E aí, década a década, a gente vai avançando com o terror, né? A gente tem esses filmes dos anos... Muito filme de monstro nos anos 30 e 40, né? são os chamados monstros clássicos da Universal. Exato. Isso. O terror ele é muito de época, né? Os filmes da Hammer também, na época da Hammer. E aí eu acho que a coisa escalona mesmo a partir dos anos 70, né, gente? Aí a partir dos anos 70, aí eu acho que o terror ganha verdadeiramente um corpo, assim, né? Assim, começa nos anos 60, nos anos 50 tem os filmes da Hammer e tem os filmes das criaturas gigantes, né? Que é o Medo Atômico, então... Isso. Que é a época do Gojira, inclusive, né? Do Godzilla original. Que aí tem várias... Aí tem, nos Estados Unidos tem Formiga Gigante, tem não sei lá o que gigante, tem tudo gigante, assim. E os filmes do William Castle também, né? Que são os filmes com Vincent Price e tudo mais. E tá se fazendo filme de toda essa época. Aí nos anos 60 já começa a ter um terror mais, que a gente pode dizer psicológico, mais profundo, como o Bebê de Rosemary, por exemplo, é dessa década. Tem o Repulsa do Sexo, do
do Polanski, que é um diretor que, enfim, tem filme muito bom, mas deixa pra lá. Mas aí, e aí começa na Itália, especialmente, o Giallo. O Giallo começa na década de 60 e entra pela década de 70. Que aí vai ter os filmes do Mário Bava, os filmes do Lúcio Fulci, os chamados filmes de surto, né? Porque o Lúcio Fulci, ele tem vários filmes que não faz sentido nenhum, mas é uma bizarrice magnífica. E aí, claro, o Dario Argento, né? Hoje, Vanessa. Mas esses filmes do Fulci insanos são maravilhosos, cara. A trilogia do inferno mesmo. Linda. Terror nas trevas, pavor nas trevas. Maravilhoso. É uma loucura, uma loucura. E aí depois, aí o Giallo influencia fortemente o slasher. O slasher é o Giallo dos Estados Unidos, só que ao invés de ser uma trama mais policial, é uma trama de matar adolescente, vambora. Adolescente de 35 anos. Que transa, né? Sempre. É o Sexta-feira 13 que o diga. Sexta-feira 13 é claramente um plágio do Bay of Blood, do Mário Bava. Banho de Sangue. Tem cenas do Sexta-feira 13 que copiam na cara dura as mortes do Bay of Blood. Vocês estavam falando de terror aí no decorrer das décadas, né, 50, 60. Enquanto isso, nos anos 60 aqui no Brasil, José Mojica Marins, né? Mestre. E aí eu deixo para os mestres falarem aí do cara, porque para mim ele foi um gênio, cara. Muitas coisas que foram feitas depois do terror e que ganharam os seus percussores lá fora, ele já fazia, né, cara? Olha o Osvaldo aí, ó. Véi, eu já tenho medo do nome dos filmes. À meia-noite levarei sua alma. Esta noite encarnarei no seu cadáver. Então encarnarei no seu cadáver. Nossa. Você tá louco, te vaza daqui, mano. Cara, o Mojica, ele é um cara que, pra mim, ele sempre esteve à frente do tempo dele. Um visionário, com certeza. Acho que ele era o tipo de cineasta que ele conseguia entregar um resultado tão incrível, tão poucos recursos. Depois que eu li a biografia dele, que eu vi aquela minissérie do canal Space, como ele fez, especialmente A Meia-Noite Levarei Sua Alma, cara. Limitação total. Ele trabalhou com os mínimos recursos possíveis. E aí você vai ver o resultado, cara, é um filme que até hoje ele, mesmo com tanta coisa feita depois, com tantos recursos tecnológicos, mas é um filme que ele impressiona ainda, cara, a parte técnica dele, a fotografia, todos os planos que ele usa, aquela cena da procissão, como foi feita a cena da procissão. Ele comendo, né, o carneiro. Ele não tinha gente suficiente para fazer a cena da procissão e dizer, não, é o seguinte, vem, quando passar, vocês baixam, trocam de roupa e voltam pra fazer. Nossa. Genial. O Mojica é uma pena que no Brasil, no país dele, ele nunca teve o reconhecimento devido. Foi preciso ele ir para outros países para finalmente ele ter um reconhecimento. E até hoje, quando se fala em cinema nacional, ele é esquecido, cara. Ele é completamente esquecido. Porque a área do cinema de gênero, especificamente, né, é tido como ainda existe muito preconceito com essa área. O Mojica, ele não fez só filme de terror, né? Ele foi pioneiro em vários estilos. Ele fez o primeiro faroeste do Brasil, com a cena do Aventureiro. Uhum. Depois ele embarcou em uns projetos assim, bem bizarros, cada um... Enfim, ele teve muitas escolhas. Ele fez Ed Morte, né, gente? Cara, ele participa de um filme, não sei se vocês já viram. Se não viram, eu recomendo, procurem e tenham essa experiência, que é O Gato de Botas Extraterrestre. Tem que ver. Também tem que ver isso aí.
comprem esse filme, que esse filme é sensacional. Assistam. Não vou nem dizer, assistam. O nome já é sensacional, né? O título. Então, cara, assim, eu fico triste em ver que a obra dele, aqui no país, que é o país onde ele nasceu, que ele viveu até os últimos dias, não reconhece o trabalho dele da forma que ele merece. Não reconhece o gênio que ele foi. Eu conheço um pouco de cinema brasileiro, né? Conheço uma coisa só, porque, enfim, querendo ou não, a gente é muito americanizado, nosso mercado é extremamente americano, estadunidense, né? Não americano, estadunidense. Mas José Mojica Marins é o meu diretor favorito, brasileiro favorito, e está entre os meus diretores de uma forma geral. Porque é aquilo que ele falou, e não só a genialidade dele cinematográfica, a genialidade dele da linguagem. Como você falou, né, Giovanaldo? O cara foi fazer o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma com o quê? Cerca de 6 mil, que seria equivalente a mais ou menos $6 mil, eu acho, ou nem isso. E o cara tinha 130 minutos de rolo. Ele não podia errar. Ele não podia fazer uma tomada errada, porque senão ele não completava o filme. Pois é. Mas além disso, a genialidade, a originalidade narrativa da história que ele conta, né, desse personagem que ele inventou, que foi através de um sonho, né, o Zé do Caixão, e das histórias que vai fazendo assim. Cara, no filme Essa Noite Carnaval do Seu Cadáver, ele tem uma cena colorida, porque fazer colorida é mais caro, que é a cena do inferno. E é uma das melhores cenas representando o inferno que eu já vi em qualquer filme. Em 2 anos de filme brasileiro, em qualquer filme. Porque é muito genial, muito original a ideia, é muito boa, tá ligado? Então, tem essa questão, cara. O Zé Mojica Marins, ele é uma referência que tem que ser elogiada. Mesmo os filmes, o Encarnação do Demônio, aí outro nome bom aí pra você, André. Encarnação do Demônio, que é um filme muito mais bagaceiro até, porque já tinha um orçamento até melhor e tudo mais. Ainda assim é um filme que eu gosto bastante. E tem umas atuações tão overacting, mas que se encaixa muito bem na proposta. Mas é um filme bem bagaceira mesmo, assim. Eu gosto. Chega ao trash. O Encarnação do Demônio. Eu não acho, apesar de ser baixo orçamento, Essa Noite Encarnação do Seu Cadáver e o A Meia-Noite Levarei Sua Alma, apesar de ser baixo orçamento, eu não acho que seja um filme trash. O Encarnação do Demônio já é. Do inferno, que é colorida, a cena é mais um exemplo de como entregar um resultado incrível com poucos recursos, justamente porque ele pensou, como é que eu vou fazer a sequência do inferno? Tem que ter chamas, aquela coisa. Não, a gente não vai poder fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um inferno gelado. Por quê? Porque o gelo queima também. Uhum. Exato. Real. Foi a solução perfeita, cara. Foi a solução perfeita. Você assistindo o filme, você vê o quão bem ficou encaixada essa sequência. E a criatividade dele chama muita atenção. Esse talento nato dele, a própria figura de linguagem que ele usa nos filmes dele, e me corrijam se eu estiver errado, ele não tinha formação nenhuma, né, em cinema, era tudo mesmo na prática, né? Ele não tinha formação de ensino fundamental, cara. Exatamente. Ele não completou o colégio. Isso prova o quanto o cara era talentoso, né? Nato. O talento nasceu com ele. Ele não precisou aprender nada. Claro que teve, né, a parte que ele tem na biografia dele. Eu li uma biografia dele uma vez que fala da relação dele com o cinema, né? Ele foi criado praticamente ali no cinema. O pai dele era projetista, ele ficava. Isso é todo assistindo. Então ele teve bastante influência, mas isso aí não tira de forma nenhuma a genialidade, a criatividade dele, e que hoje muitos cineastas com todo tipo de recurso, né, que tem, não conseguem fazer, cara. Tem muito filme aí que os caras tentam reproduzir uma coisa simples e sai muito ruim. E o Mojica é fora de série. Naquela época, com toda a limitação, a gente sabe que hoje em dia fazer cinema no Brasil, principalmente de gênero, é difícil. Imagine nos anos 60, velho. Here's Johnny. E já que o assunto é diretores com realizações geniais,
E já que a gente está falando aí de final dos anos 60, início dos anos 70, e os filmes do Romero, hein, gente? Qual o nível de importância? O Gustavo, ele vai ficar a noite inteira falando, que ele já falou que o gênero preferido dele é o gênero de zumbi, então ele deve ficar um bom tempo falando aí, entendeu? E sinta-se à vontade que a casa é sua, mas o nível de originalidade e também o nível de genialidade do Romero, eu acho que a gente não pode deixar de falar nesse podcast especial de Halloween. Acho melhor vocês começarem falando, porque realmente eu posso não parar mais. É perigoso. Bom, o Romero, como ele é muito lembrado pelos seus filmes de zumbis, mas também ele tem outros filmes assim que eu acho extremamente memoráveis. E um deles, cara, que eu acho sensacional é o Martin, que é um filme de vampiro, só que é um filme de vampiro diferente. É um filme de vampiro que ele vai para um teor mais psicológico. O cara acredita que é um vampiro, ele usa métodos para sugar o sangue das pessoas, das vítimas dele. Um filme maravilhoso, esse Martin. Ele saiu naquela coleção da Versátil, acho que em Obras-Primas do Terror. Tá em algum daqueles volumes, aqueles milhões de volumes lá. Se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo. E quanto à questão dos filmes de zumbi, que eu acredito que é o que ele é mais lembrado, né? Mais lembrado, A Noite dos Mortos-Vivos e O Despertar, com certeza, são duas obras-primas. O Dia dos Mortos também é sensacional. Depois algumas coisas vão ficando mais complicadas. Tem o tal de Diário dos Mortos, tem Ilha dos Mortos, né? Enfim, esses aí já são outros casos. Aquele Terra dos Mortos eu não sou muito fã. Não sei se vocês curtem esse Terra dos Mortos. Eu curto. Pra mim, até a Terra dos Mortos eu acho muito bom. O Diário dos Mortos eu já acho que dá uma caída, apesar de eu gostar da ideia que ele quis ter ali, que ele voltou, né, ao começo, aos zumbis, né, surgindo, mas através de um ponto de vista documentário, um ponto de vista mesmo. Tem algumas discussões, algumas coisas ali que é um pouco complicado. Agora, o que eu acho que o único filme, assim, até falar um pouco complicado, mas que eu acho ruim de verdade, um filme do Romero de zumbi que eu acho ruim, é Ilha dos Mortos. Esse filme eu acho realmente ruim. Esse filme é pelo amor de Deus. O que você estava tomando nessa época, Romero? Porque, cara, e você falou Martin. O Martin é um filme que eu não vi ainda. Eu quero muito ver esse filme. Mas tem um outro dele que eu vi, que eu gosto muito, que eu não me lembro o nome em português, que é Bruise. É a Máscara do Terror. Isso, A Máscara do Terror, em português. Eu gosto desse filme, cara. Tem muita gente que eu já vi falando até mal dele, mas eu acho a ideia do filme muito boa e muito criativa, inclusive, né? Um cara que ele é tão menosprezado no trabalho, na vida pessoal dele, ele se anula tanto que ele perde o rosto. Isso. Né? Sim, é uma ideia muito boa e eu acho a construção do filme boa, o que vai acontecendo e tal. Mas, de fato, para mim, a genialidade do Romero tá no filme do zumbi. Em especial, os 3 primeiros. Eu gosto do Terra dos Mortos. Eu acho o Terra dos Mortos um filme bom, porque ele tá querendo mostrar ali uma progressão, uma coisa que ele já coloca desde o primeiro A Noite dos Mortos-Vivos, né, que é quando... E, gente, é um filme de 68, né? Não vou falar de spoiler, vai ser um pouco de sacanagem. Não. Pelo amor de Deus, né? Não. Prossegue o raciocínio aí, meu irmão. Tô brincando, não vou falar spoiler. Mas que é um zumbi utilizando... No filme 1 já tem isso, na madrugada, na Noite dos Mortos-Vivos. Que é um zumbi usando uma ferramenta. E isso, né, mostrando que tem uma progressão. No Terra dos Mortos tem isso, tem o zumbi líder, digamos assim. Então, eu gosto do Terra dos Mortos. Eu acho um filme bem feito, bem pensado e até bem executado. Não é, mas ele, né, tem essa progressão importante ali. Agora, os 3 primeiros, A Noite dos Mortos-Vivos, Zumbi, Despertar dos Mortos, né, que tem um remake, Madrugada dos Mortos, que também que é um remake muito bom, que é o melhor filme do Zack Snyder até hoje. Não, melhor é Batman vs Superman. Depois a gente discute. Mas, e o Dia dos Mortos, eu acho o Dia dos Mortos muito bom também. Muito Dia bom. dos Mortos é bom, cara. Foi o primeiro filme, inclusive, que eu vi dele. Não, o que eu vi, o primeiro que eu vi dele foi o A Noite mesmo.
de 68. E, cara, A Noite dos Mortos Vivos é outro filme que foi feito lá, baixíssimo orçamento, não tinha nem figurante direito, os caras receberam um suquinho, uma coxinha e uma camisa, e de fato eles ganharam uma camisa. E, cara, e tem o filme, e viralizou tanto o negócio de zumbi por um erro que aconteceu nesse filme também. Que o filme, quando ele foi lançado, ele não tinha a marca de registro no título. Então ele já foi lançado como domínio público. Nossa. Isso permitiu a reprodução dos zumbis adoidado. Isso fez muito sucesso. O Romero só conseguiu fazer o Zumbi Despertar dos Mortos, ele não tinha dinheiro. Ele conseguiu fazer porque o Lúcio Fulci queria que ele fizesse o filme, né? Os diretores italianos bancaram para ele fazer o Zumbi Despertar dos Mortos. Então, cara, e eu acho ele muito, a ideia dele, porque e os filmes dele são muito políticos nesse sentido, né? Ele Sim. Né, a metáfora do zumbi e tudo mais, que hoje em dia já tá bem esvaziada, mas eu ainda acho que tem bastante coisa que vale a pena. E tem uns filmes de zumbi bons que saem até hoje, assim, já é um filme mais antigo, mas Invasão Zumbi, um nome horrível, né, mas Train to Busan, né, que é o coreano. É muito bom. É um filme magnífico, assim, muito bem feito, muito bem construído. Me surpreendeu aquele filme. Sim. Muito bom. Mas, cara, e eu acho o Romero, talvez em linguagem cinematográfica não seja tão bom, mas uma coisa que eu acho muito bom do Romero é que ele foi realmente por mérito, digamos assim, né? Porque ele fez uma coisa que não era normal, assim, que revolucionou o cinema, especialmente o cinema de terror. A Noite dos Mortos Vivos. Além do zumbi moderno, com todas as regras que foi ele que estabeleceu, né? O protagonista da Noite dos Mortos Vivos é negro. Em 68. Isso não acontecia. E é muito engraçado ele falar, cara, eu não escolhi o Dwayne Jones, né? O nome dele é Dwayne Jones, por ele ser negro. Eu escolhi porque ele é o que melhor se encaixou pro papel. E é isso, né? E essa é a questão. Não é questão de ser negro, vocês acham? É questão do melhor ator. O melhor ator era o negro. Então ele escolheu e ponto, acabou. Foi isso. E o cara mandou muito bem. Muito ele bem. É muito bom ator. Ele é muito bom ator. Ele morreu jovem, mas ele é muito bom ator. Bom mesmo. E o final desse filme, gente, volto a dizer, tá? Filme de 1968, não existe spoiler, tá? Você encarar isso como spoiler, ó, pelo amor de Deus, né? Mas assim, o final desse primeiro filme do Romero, A Noite dos Mortos Vivos, ela eu acho incrível, assim, né? Porque o cara passa a noite inteira tomando as mais absurdas das situações para tentar se manter vivo, entendeu? Vai pro porão, dá tapa na cara da mulher, é uma loucura total, tentando se manter vivo para no final morrer da forma mais idiota possível. O Despertar dos Mortos, então, a tal da metáfora pro consumismo e tudo mais, todo mundo já sabe que existe e tudo mais, mas o filme em si é legal. Eu acho. O filme em si é legal. Aí até tem um remake, né? Galhofa. Até a parte galhofa do Despertar, que os caras invadindo o shopping, tocando torta na cara de zumbis. Até isso eu acho legal. Tipo, os caras vão fazer um bloqueio lá pro zumbi, faz lá, sei lá, uma porta de papelão, um negócio, né? Pô, tipo, você tem que rever os seus conceitos de segurança, né, irmão? Porque, porra, não vai. Exato. Zumbi é burro, mas nem tanto, tio. Vamos reforçar o negócio aí. Nojento, eles tiraram isso. É verdade. É verdade. E o remake do Zack Snyder é legal, cara. É bom. Madrugada dos Mortos. É legal. Eu acho muito bom. E puxa pela mesma ideia da mesmice, a mesma ideia do pessimismo do Romero, né? Que os caras conseguem escapar. Sacrifício de vários e vários membros lá da comitiva deles, os caras conseguem escapar do hotel, do shopping e tudo mais, pra cair numa ilha lotada de zumbi lá no pós-crédito lá, né? Ou no durante o crédito, né? Como queira. Mas o Romero dispensa comentários, né? Eu, como fã de Resident Evil, sou um jogador nato de Resident Evil, adoro zumbi, entendeu? Dou graças ao Romero todo santo dia. Acho que o Romero... Eu só fico chateado com uma coisa em relação a Resident Evil. Desculpa, Ed, só pra completar. Não, fica... Gente, é muito fácil fazer um filme bom de Resident Evil. Segue a história do jogo. Mas ninguém faz isso. Pois é, né, cara? Era só você corrigir umas coisinhas aí que no jogo, para você transpor, de repente, do jogo, transpor, de repente, pro audiovisual ali, pro cinema, ou pra uma série que seja. Soaria como meio besta, como tosco, né? Como trivial demais. Você substitui isso daí e tá pronto o roteiro, cara. Pô, e ainda assim os caras conseguem fazer uma bizarrice pior que a outra. Essa última série da Netflix, meu Deus do céu, gente, eu queria falecer.
Essa eu não me arrisquei, não. Você também é corajoso, né, velho? Não Você é vai amor. em cada Não é coragem, é amor, entendeu? A gente, sabe, o meu cabelo, a barba já ficou, né? O cabelo tá ficando branco e eu não vou ver alguma coisa boa de Resident, de repente, no cinema ou na TV, que seja, cara. E tá tão fácil de fazer. O filme do André amar demais, velho. Você não tá entendendo. Foi o meu também, eu também vi a série. Falando de jogo, vocês gostaram de Terror em Silent Hill? Maravilhoso. Eu não jogo. O primeiro ou o Revelation? Toda... Terror eu amei o filme, filme. Gustavo. O Revelações lá, o Revelation. Tem o 2, né? O Revelation é o 2. É, tem o 2, Que tem aquela briga maluca lá com o eu gostei, Red lá. Eu achei aquilo meio desnecessário. Entendeu? O Parque de Red Assim, luta eu vou capoeira. falar que eu não me lembro de... Parece o Mike da Casco, do esporte sangrento, dando rabo de arraia nos caras lá, loucura, entendeu? Vou confessar que eu não me lembro direito do Terror em Silent Hill? Do Revelations. Eu só me lembro que tem o... Não, Terror em Silent Hill eu me lembro muito bem. Agora, o do Revelations eu só me lembro que tem o Jon Snow. É só isso que eu me lembro. Esse eu nem assisti. Inclusive, eu acho que o Terror em Silent Hill é um dos filmes, é uma das adaptações de games mais fiéis assim do cinema. O primeiro, o Terror em Silent Hill, é muito fiel o jogo, bem. Mas o sarrafo, mas também para adaptação de game pro cinema, o sarrafo é muito baixo, né, velho? Ah, mas os caras já tentou bastante coisa, né? Então, mas o sarrafo é baixo, o nível de qualidade. Ah, gente, temos aí o Mortal Kombat era... Temos aí o Mario Bros da década de 90, gente. Olha o clássico. Mas não dá, gente. Esse é um terror. Esse é aterrorizante. Tá, mas aí o Copa tem uma cabeça que é o tamanho do mouse aqui, ó. Isso aqui é a cabeça do rei. Ah, não dá. Eu fui ver Super Mario Bros no cinema, cara, na estreia. Boa. Nossa. Imagina. Coitado. Tem história pra contar, viu? Eu mando até um coração aí, porque merece, viu? É muito zoado, velho. Mais próximo, assim, de algo que se assemelha a Resident Evil, eu acho que foi Madrugada dos Mortos, cara. Por incrível que pareça. Sim. Mais próximo chegou. Eu até que gosto do primeiro filme de Resident, mas não comparando com game, sabe? Como um filme independente. Eu acho que funciona. Sabe o que me deixa irritado? Eu gosto, até gosto, até acho um filme divertido. Eu gosto do 2 também, porque já foi pro caminho da trecheira e eu já me diverti com a Alice e o Nemesis tancando na porrada ali, como se fosse Marinha. Mas enfim, o que me deixa irritado com o primeiro filme, Ed, é que apresenta aquela série de agentes fodas da Umbrella. Da Umbrella, E 80% morrem pro laser. Porra. Pois é. É zumbi, cara. 80% da equipe morre pro laser. É aquela cena do laser é legal, é bacana. Eu gosto daquela. Aí chegamos aos anos 80, pessoal. Anos 80, acho que ficou... Anos 80 foi a década do slasher, né? Apesar que a gente teve muita coisa, né? A gente teve, vocês mesmos citaram, a gente teve muito filme de possessão. O sobrenatural, ele ganhou um contorno muito grande também na década de 80, né? Mas eu acho que ficou marcado por... Poltergeist, puta filme. O Enigma do Mal também é dessa época. Sim, Enigma do Mal. A Troca. A Troca tem 2 nomes, eu esqueci. Em inglês é The Changeling. Não lembro qual é o nome. Intermediário do Diabo. Isso, Intermediário do Diabo, que é um nome ridículo, mas enfim, tudo bem. Eu acho que o pessoal usava o título também para chamar a atenção, né? Intermediário do Diabo chamava mais atenção do que a Troca, por exemplo. Uhum. Desde muito tempo, né? Sim. Aquele filme com Robert Mitchum, Mensageiro do Diabo, o título original é The Night Hunter. Nada a ver. O Mensageiro do Diabo é ele que persegue as crianças por causa da boneca que tá com os diamantes, né? Isso, exatamente. Esse filme é muito bom, Essa parte aí do Intermediário do Diabo, Mensageiro do Diabo, falei pra vocês, isso aí só serve pra você entender que no inferno tem um organograma, né? Você começa com o mensageiro, vai pra intermediário. Por aí, bem por aí. Né? Tem um organograma lá, né? Here's Johnny! A década de 80, eu
acho que ela tem é o nome do Stephen King. Tem os filmes bons e as melhores adaptações e as piores adaptações, inclusive a que ele mesmo dirigiu, né? Alguém aqui já assistiu Maximum Overdrive? Maximum Overdrive, o plot é o seguinte: os caminhões, os veículos, não, os caminhões ganham vida. Nossa. Esse é o plot do filme. Assim, as máquinas ganham vida, mas tem máquina que ganha vida, tem máquina que não ganha. Depende do quê? Do roteiro. E para completar, foi dirigido. Exatamente. Essa conveniência total do roteiro. Tem uma pessoa que morre por uma máquina de refrigerante. Só que os caras conseguem andar no carro, tá ligado? Isso não faz sentido, não faz sentido. Anos 80. Exato. Não, e pra completar, né? Como o Stephen King tinha ficado muito puto com o Iluminado, que é um dos melhores filmes de terror já feito, do Kubrick, né? Sem dúvida. Ele falou, então, pra fazer um filme, uma adaptação da minha história bem feita, você tem que fazer você mesmo. Ele foi dirigir o filme. E, querido, depois que você vê Max Overdrive, você entende porque ele nunca mais dirigiu nada. Nossa. E aí ele se entende, né, a diferença de você ser um escritor para um diretor de cinema, né? Que os caras, pegaram minha história, acabaram, fizeram isso, acrescentaram isso, tiraram isso, mudaram a essência, aí o cara vai lá com toda a intelectualidade dele, conhecimento, e vai lá e faz uma bomba que ninguém gostou, velho. Mas não né, cara? Não tem intimidade com a linguagem, né, filho? É diferente, né, velho? É interessante que King criticou tanto o filme de Kubrick, do Iluminado, e aí ele participou lá da continuação do Doutor Sono, e ele fez uma carta de amor praticamente para o Iluminado do Kubrick, né? Tanta referência, até a própria história, né? Mike Flanagan falou, a gente vai fazer a continuação do Doutor Sono e tudo mais, mas a gente vai ter que seguir o filme do Kubrick. E ele conseguiu convencer o King, cara. O Mike Flanagan, ele é um dos grandes, pra mim, um dos grandes diretores de terror atual também. Só que agora ele tá fazendo mais série, né? Ele fez o Maldição da Residência Hill, Mansão Bly, Missa da Meia-Noite, uma das melhores séries de terror. Assim, Missa da Meia-Noite é da hora. Já assistiu o piloto. Eu não consegui assistir tudo. Tava muito devagar. Ele é devagarzinho, mas ele é bom, ele é muito bom. Chega numa hora que a merda explode, tá, Luciano? Já te aviso isso. Demora, né? Mas... Ele vai construir aquele slow burn, né? O que tá acontecendo aqui? E quando você descobre, você pronto. Aí tudo explode, acontece tudo. Missa da Meia-Noite é da hora. Eu acho muito da hora. Mas então, enfim. Então, anos 80 a gente tem verdade. A gente citou. Anos 80 foi um ano muito movimentado pro gênero de terror, né? Por exemplo, a gente falou dos filmes de possessão. Teve muita coisa de possessão nos anos 80. E os filmes de exorcismo, vocês falaram mais cedo que de repente os filmes de exorcismo tinha muita galhofa. Mas tem uns muito bons. O Exorcismo de Emily Rose é um dos meus favoritos. É ótimo. Não, Exorcismo de Emily Rose é um dos filmes de exorcismo que funciona. Não, mas André, dos anos 80, o meu preferido sempre foi Poltergeist mesmo. Eu cansei de ver, eu já perdi as contas de quantas vezes assisti esse filme e para mim continua maravilhoso. É incrível, eu acho muito bom mesmo. O remake é uma merda, mas o original é muito bom. Ah, sim, o outro, pelo amor de Deus. Cara, eu assisti o remake e não me lembro nada dele. Nada mesmo. É horrível. O meu favorito é o Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo é da hora. Eu reassisti ele, mas eu ri tanto. Mas eu acho que mesmo pra época, cara, ele já era galhofa, mesmo pra época. Ele se levava a sério, né? Ele mas ainda dava medo, agora então, tá difícil. Mas é principalmente por causa do conceito, né, gente? Igual vocês falaram, uma criatura que te ataca durante o sono, velho. É fantástico. A ideia é sensacional. Então... E quando aparece aquela menininha cantando a cantiga dele lá, aquilo me apavorava, velho. Que também ganhou um remake merda também, né, velho? Os caras têm incrível predileção que esse povo tem. A falta de criatividade hoje em dia puxa esses caras a fazer a estragar um monte de coisa que é praticamente perfeita, né? Muita coisa muito boa que os caras estão estragando.
Ah, vamos apresentar para as novas gerações. Pô, apresenta o antigo. Ah, mas tem muita coisa que não cabe. Ok, entenda que é uma obra que foi feita 20 anos atrás, 30 anos atrás. Entenda o contexto temporal da coisa e aplique. Se é para fazer uma coisa que é bem pior do que o original, então não faz. Até porque você já conhece a história, né, cara? Você já conhece a história, então um remake, eu acho uma peça. Remake e reboot, pra mim, são das piores alternativas assim para estar revivendo uma obra. Eu prefiro uma continuação do que um remake ou um reboot. Pra mim é bem mais válido. E falando desse desgaste que a gente tava falando aí dos subgêneros, eu acho que o subgênero de zumbi, eu acho que, apesar de ser muito explorado, eu acho que ainda é o que consegue, de alguma forma, trazer novidades aí pro público, né? Eles conseguem trazer colocar alguns elementos diferenciados. Eu assisti um filme chamado A Noite Devorou o Mundo, não sei se vocês já assistiram. Já vi. Esse filme é bem interessante. Bem interessante, né, velho? Eu achei. É bem legal. Enquanto você vê a maioria dos filmes de zumbi, a galera querendo ir para uma ilha ou querendo ir para um lugar, o cara não, ficou lá na dele, tá tendo um apocalipse zumbi, eu vou ficar aqui no prédio, de boa. Sensacional, cara. Ideia genial. Então, desses aí, o que eu acho que consegue mais se reinventar ainda é o subgênero do zumbi, velho. Os outros aí, slash, essas coisas de possessão, tá bem desgastado, assim, dificilmente surge uma coisa assim que inove. Como o Givaldo falou, né, a galera que cresceu vendo isso aí, dificilmente vai se empolgar vendo, né, uma coisa que já viu várias vezes, né. Prefere assistir o antigo por causa da memória afetiva, né, que remete à sua infância, a momentos bons ali da adolescência e tal, do que você vê uma coisa, né. Então, tem tudo isso aí também. Essa linha de raciocínio, para mim, me parece bem óbvia, assim, né, difícil. Volto a dizer, se não é para fazer alguma coisa melhor e diferente, então para que você vai refazer? Tipo quem teve a brilhante ideia de fazer um remake de Psicose e aí fez igualzinho cena a cena, só que Nossa! É impossível de você... Se não me engano, foi o Gus Van Sant. Foi, né? Pois é. É impossível de você conseguir capturar a mesma essência do Hitchcock, entendeu? Então, tipo assim, se você vai seguir nessa linha de raciocínio, você vai fazer uma merda, porque não vai ficar melhor do que o original. E pra que também, né? Se você vai copiar frame a frame, qual a necessidade? E é um filme que não ficou datado nada. Pra mim, Psicose é perfeito, atemporal. Pra mim não tem nada datado ali. Nada que tenha de se melhorar ou mudar, pra mim é perfeito. Here's Johnny! Seguindo adiante aí, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho também desses tal de... Como é que é o nome, Ed, lá? O gênero lá da Bruxa de Blair lá, que toda vez que eu vou falar eu me enrolo. Found footage. Found footage. Esse negócio aí, que eu sempre penso que é alguma coisa de comer, né? Deve ser um prato francês. Fast food. Entendeu? A Bruxa de Blair foi uma puta de uma jogada de marketing, né? Que também que só tem um filme mais ou menos, que é bem mais ou menos. E aí, a partir disso daí, virou um... A tendência, todo mundo quis fazer, um monte de coisa apareceu. Você tem lá Cloverfield do J.J. Abrams lá, que é mais ou menos na mesma linha. Que os caras estragam o filme porque mostra um monstro, não tinha que mostrar. Do jeito que tava muito bom. E tem Atividade Paranormal, né, gente? Isso virou um fenômeno, né? Cara, eu vou te confessar que eu nunca vi Atividade Paranormal. Eu vi Cloverfield, mas eu não gosto muito de Cloverfield. Por ele ser found footage. Por causa do drama também do cara com a outra garota lá, enfim, achei meio chato. Agora, Cloverfield, Rua 10. Rua 10. Esse é bom. Esse é bom. Meu Deus do céu. Rua 10 é o do Bunker, né? Muito bom. Exatamente. É Rua é Cloverfield 10. Esse é, nossa senhora, esse é muito bom mesmo. Assim, muito bom. E, cara, found footage, eu vou confessar, vou até passar, porque é um gênero que eu não gosto muito. Eu gosto de entender o que eu tô vendo, tá ligado? Então, o cara tremendo a câmera o tempo todo me irrita um pouco. Então, pois é, aí a gente gosta do terror de sugestão. O REC é um found footage? O REC é um found footage, mas é muito bem feito. Esse muito bem feito. Esse é dourado, velho. Tá aí o REC, exceção à regra. Eu amo o REC, e é um found footage. Eu gosto do remake também que fizeram, americano, Esqueci o Quarentena. Quarentena. Eu gostei também. Quarentena.
Eu não vi o Quarentena. Quarentena é bem legal. Mas falam que é bem parecido, né? Bem parecido, muda só uma coisinha ou outra da explicação no final, enfim. Sim, é bem parecido mesmo. Uhum. O REC eu gosto do REC 1, eu gosto do REC 2, eu gosto do REC 3 também. O REC 3 eu gosto mais pela bizarrice mesmo do que qualquer coisa. O REC 3 tem uma jogada que eu acho muito legal, porque ele começa o found footage, que é num casamento, mas no meio do filme ele vira normal. E tem um momento de transição certinho. E sim, foi uma boa jogada, né? Eles usaram bem a linguagem de transição. Sim. O filme em si, ele não é grande coisa, mas é divertido, tem umas coisas legais ali, enfim. O REC é bacana, o REC é uma boa franquia. Não é tão boa quanto o Pânico, né, Ed? Mas é uma boa franquia. Nossa, o Pânico é sublime. Falando nisso, qual a franquia favorita de vocês? Ou o filme de terror favorito? Já fazendo uma referência a Pânico, qual filme de terror favorito de vocês? Pra eleger franquia... um favorito aí vou ser injusto, hein? Por quê? É difícil escolher filme favorito. É difícil escolher favorito, exatamente por isso. Mas a franquia é Pânico, isso eu respondo fácil. Porque eu acho a franquia muito consistente. E o Wes Craven é muito genial. Mesmo o 3, que eu acho um filme mais fraco, eu não acho ruim. Eu só acho ele mais fraco do que os outros. Mas ele não é ruim. Concordo. Já o Givaldo não concordou tanto, não. O Givaldo parece que... Fala aí, Givaldo. Então, cara, meu filme favorito, que eu acho que dá pra colocar também como sendo de terror, é o Drácula de Bram Stoker. É o meu filme favorito. Agora, de franquia, a minha franquia favorita, embora tenha filmes bem questionáveis, é Halloween. Difícil achar uma franquia que não tenha um filme questionável no meio. Pânico. Mas aí eu preciso fazer uma pergunta pra você importante agora. Sobre Halloween. Qual linha do tempo que a gente tá falando aqui? Porque tem 3. Tem Halloween 1, Halloween 2, Halloween 4, 5 e 6. Tem Halloween 1, Halloween 2, H20, Ressurreição, Halloween 1, Halloween 2018, Kills e End. Então, você pode escolher a sua linha da franquia aqui. É mais confuso do que a minha temporada da X-Men, viu, velho? Pelo amor. No caso, então, eu ficaria com a do H20, da sequência do H20. Mas pra mim, eu gosto da sequência do H20, mas terminando no H20. Esquece a Ressurreição. Esquece a Ressurreição, esquece. Não existiu, foi uma viagem coletiva de drogas. Mas agora, filme do favorito é Big Brother com Michael Myers, meu Deus. Olhos Família 4 copiou esse filme. Nossa, tio, meu Deus, não. Qual que é esse, cara? Big Brother com Michael Myers? Halloween Ressurreição. Melhor definição, cara. Melhor definição, verdade. Halloween 6 com Halloween Ressurreição. Rapaz, Olhos Famintos é ridículo. Esse filme é ridículo demais. Esse 4, né, no caso. Agora, acho que o meu filme de terror favorito, cara, é muito difícil responder. Então, mas eu tenho uma resposta segura pra isso, que é A Noite dos Mortos-Vivos. É a minha resposta segura. Porque eu sei que eu vou gostar sempre. Mas varia, cara. Eu gosto muito de terror de vários. Tem um diretor que a gente falou muito pouco, mas pra mim é um dos melhores diretores de terror hoje em dia, que é o Jordan Peele. E Corra, Nós e Não. Eu achei os 3 filmes muito bons. Apesar de eu achar ainda o Corra o melhor deles, por tudo envolvido. Agora, o Nós, pra mim, é o mais aterrador dele. E é um semi-slasher também. Tem umas questões de slasherzinhas ali. Mas o Jordan Peele é muito bom diretor. Nós é um filme muito... A minha esposa já falou que ela não vai assistir. Um dia eu ainda vou assistir Nós. Porque te deixa tenso mesmo. Assim, a ideia é boa. É meio bizarro. Mas, bom, eu gosto de bizarrice. E eu acho um filme bem aterrorizante, assim, em várias cenas dele, especialmente quando aparece a galera vestida de vermelho com aquela cara de maluca completa, se dá uma gelada. E só pra falar aqui, porque eu tenho que criticar o Oscar nessa aqui, em todas, não pode perder a oportunidade, mas
Lupita Nyong'o fez 2 papéis, ela merecia Oscar de melhor atriz coadjuvante, ela não foi nem indicada em nada. Eu fiquei... Mas eu acho que isso é uma tendência, porque, tipo, a academia não respeita filme de terror, não considera filme de terror, Exato. não leva o filme de terror em consideração. A gente não precisa discutir aqui se o Oscar é ou não uma premiação comercial, porque e pelas decisões que tomam, por isso que vem perdendo audiência ano a ano, e isso é um processo, veja bem, isso é um processo irreversível. Se o Oscar não achar uma fórmula de se revitalizar, de se refrescar, a tendência é que acabe. E é um período bem curto. Entendeu? E vai acabar por falta de audiência, por falta de patrocínio, por falta de quem coloque grana lá. E veja bem, a Florence Pugh lá em Midsommar merecia ser indicada, e ela acabou sendo indicada por Adoráveis Mulheres, entendeu? Que ela tem um papel absolutamente comum. Não acho o filme ruim, mas não acho que ela tem uma atuação Não, no Oscar. e pouquíssimo, né? Ela... Não Sim, tem tempo de como. tela, né? Entendeu? Tempo de tela é insignificante. Então eu acho que esse é o Iluminado do Kubrick. Ele juntou uma produtora com grana, um diretor renomado, que veja bem, o Kubrick fez esse filme em 79 e foi colocado nos cinemas em 80. Né? O Kubrick já era o Kubrick. Né? Já tinha tido Barry Lyndon, Doutor Fantástico, 2001, já tinha Laranja Mecânica, Lolita, Laranja Mecânica. Entendeu? O Kubrick já era o Kubrick. E nem isso foi suficiente. Entendeu? E eu não tô dizendo aqui que tem que colocar lá só pela reputação do diretor. Não, porque o filme é foda. Entendeu? Então, assim, os caras não olham. Não olham. Eu não lembro exatamente quais eram os filmes que concorreram ao melhor filme com Coppola lá, mas correram o melhor deles, com certeza. Porra, é muito bom. Né? Nós eu gosto bastante. Tem o Ed. O Ed não gosta muito, né, Ed? Nossa. Não. Pra mim, do Jordan Peele, pra mim é o pior que tem. Que isso? E o tal do Nope lá não assisti ainda. Nope, aí eu ia falando do Nope, que a primeira parte do Nope, ele é bem assustador. O sugestivo, como o Givaldo tava falando, o sugestivo do Jordan Peele ali no Nope é assustador, velho. Eu fiquei, caramba, aquela questão de mexer, né, com a imaginação da gente. Você imagina aquilo que realmente vai te assustar. E muitas das vezes o segredo está nisso aí, né? Em deixar a imaginação do público fluir do que propriamente você mostrar a criatura. Aí quando você mostra a criatura, foi o que aconteceu comigo em Nope, né? É isso aí, beleza. Então tem essa questão do sugestivo, né? Isso é interessantíssimo. Acho que em qualquer gênero de cinema, principalmente suspense e terror, o sugestivo sempre vai ser uma alternativa legal, bacana. Ainda falando dos anos 80, aproveitar aí pra gente não passar batido, porque eu gosto pra caramba dessa franquia, que é o Evil Dead, né, cara? Os 3, e vocês vão me julgar, e o meu favorito é o terceiro, né? Uma Noite Alucinante 3. Nossa, mas... Galhofada top, total. Porque foi o primeiro dos 3 que eu assisti. É porque aí, no meu caso, é memória afetiva mesmo, porque foi o primeiro filme da trilogia que eu assisti, e me marcou tanto, cara, me marcou tanto. Eu sempre trago o exemplo de André, que ele sempre fala, né, quando um filme marca, você sabe muito bem o que você estava fazendo no dia, o que estava acontecendo. E Evil Dead, né, o terceiro, eu sei completamente, detalhe por detalhe, o que eu estava fazendo, eu assisti numa tela quente, e, porra, foi massa demais, velho. E eu tô com vocês aí, pode me esculachar, me julguem, eu gosto do 3, o 3 é muito bom, cara. Viu já Ash versus Evil Dead, seriado? Assistiu o piloto. Cara, é maravilhoso. É idiota e é maravilhoso. E Ash é um figuraço, né? Quando se fala em terror, Ash é uma figura icônica. Tanto que tem quadrinho. Fred versus Jason versus Ash. Porra, essa eu não sabia, né? Tem quadrinho, pô. Sim. Então, falando em franquia, gente, tem uma aí que não dá pra esquecer, que é Premonição. Ai. Eu gosto. Vocês não gostam de Premonição? Não, é porque é culpado de grande parte da minha ansiedade. É impossível, né? Você não pensar, quando você está em algumas situações cotidianas, você pensar naquele filme, né? Não. É dentista, é ventania, é caminhão,
Qualquer quando eu assisti- elevador parando na metade. Quando eu assisti Tem. o primeiro Premonição, eu fiquei paranoico. Eu olhava o ventilador, se não tinha copo d'água perto, olhava a porta, se não tinha... Agora vai dizer que um filme desse Se não o é bom. ventilador puxar a cortina aqui, vai fazer isso e vai puxar, aí ficava paranoia, cara. Mexe com a gente de um jeito assim inacreditável, né? Mas sabe qual que é o problema de premonição? O problema de premonição é você esgotar a fórmula ao extremo, né? Acho que o problema tá aí. De repente, o 2, o 3, acho que uma trilogia com uma história bem amarradinha, um monte de morte legal, acho que tava de bom tamanho, entendeu? Aí. Primeiro, eu acho muito bom. Gosto muito também do gosto. primeiro filme. Segundo, eu adoro a sequência do engavetamento. Acho que a cena ali, uma das Também, eu acho melhor. em termos de acidente do cinema. Agora, a partir do terceiro, isso se mistura na minha cabeça, eu não sei mais qual é qual. Eu assisti até o terceiro, cara. Então, porque aí se você esgota demais a fórmula, o negócio vai para lugar comum, entendeu? É tipo Jogos Mortais. O primeiro tem tudo numa ideia. Entendeu? O primeiro é uma Eu nem puta de uma assisto. ideia. Eu não quero nem ficar fazendo conta, pensando demais para saber se faz sentido ou não. Mas a hora que aquele maluco levanta no meio do banheiro, mano do céu, aquilo tem uns 8 tipos de arrepio diferentes. Você entendeu? Os maiores plots. Exato. Então, aí você vai pro segundo, pro terceiro, pro quarto, pro 25º, entendeu? Aí você só tem gente virando carne moída, o negócio caiu na vala comum. É horrível. Então, não esgota o bagulho, sabe? Pega uma ideia original, putz, ó, isso aqui não dá pra gente continuar, tá bom, você vai ficar marcado pelo resto da vida que você fez um negócio, um só, mas esse negócio que você fez é muito foda. Mas se deu dinheiro, não tem jeito, eles vão querer continuar até espremer o último tostão. Então, mas aí eu acho que espremer o último tostão foi esse último Jogos Mortais que tem o Chris Rock lá, que eu não assisti, mas o povo diz que é lamentável. Você viu? Eu não vi o Espiral. Eu já tinha odiado o anterior. Não tive paciência de ver esse não. Gente, tem um filme que eu assisti que eu dormi no cinema, e era de terror. Jason Já aconteceu isso com vocês? Já. A Maldição da Casa Winchester. Misericórdia, eu sei que filme é esse. Tem a mina que fez o Alice do... Tem o Donald Sutherland do filme. Não sei se tem essa mina, não. Nem lembro. Eu dormi. A única coisa que eu me lembro é do Donald Sutherland. Não lembro de nada. Eu acho que é ela e o maluco que fez o Loki lá dos Vingadores, se eu não tô enganado. Não. Essa é a Colina Escarlate. Colina Escarlate, que também é chato. É outra bomba. Eu gosto. Mas ele é lento, ele é demorado, ele é pra acontecer praticamente nada. Mas eu gosto, porque eu gosto da estética do Guilherme Del Toro nesse filme. Eu acho a estética bonita. Sim, é lindo. Ele é lindo. Eu gosto do Colina Escarlate porque ele me lembra o Morro dos Ventos Uivantes. Exato, é bem nessa pegada. Morro dos Ventos Uivantes é um livro maravilhoso, inclusive. Muito bom. Mas tem algum filme que vocês já dormiram assistindo, assim? De terror? De terror, não. Não. Só não pode dormir. 007. Nossa. 007 qual? Eu gosto de todos os 07, menos dos ruins. E tem muito filme ruim. Você não pode dormir. Você não pode dormir assistindo a Hora do Pesadelo, né? Que aí é complicado. Fazer piadinha ruim no podcast. Não pode, mas tem filme de terror ruim que nem é divertido, que é só ruim mesmo. Por exemplo, que eu me arrependi de ter visto filme, de perder esse tempo, mas, velho, Vende Esta Casa é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. É ruim. Tem outro também que eu vi na Amazon esse dia, porque a Amazon consegue ter filmes piores do que a Netflix, inclusive. A briga é boa, verdade. A briga é boa. Cabana 28, Madrugada do Horror. O filme só tem uma coisa boa. Ele tem 80 minutos. Então termina rápido. Mas são aqueles 80 minutos que parecem 3 horas? 3 horas não, mas parece umas 2. Assim. Chega, você fica, ai, meu saco. Eu e a minha esposa, a gente assistiu um na Netflix do Nicolas Cage, recentemente, inclusive. Eu não vou lembrar o nome, que é tão bom que é o filme. Primeiro, o Nicolas Cage não dá uma palavra o filme inteiro, ele entra mudo, sai calado, não tem um diálogo. E aí... Willis Wonderland. Willis Wonderland, é isso mesmo.
Adoro. Cara, O Gustavo também gosta de tudo, esse Gustavo, velho. filme lazarento. Aquilo lá não é ruim, é lazarento de ruim. Meu Deus do céu. Gente. Que isso, André? Foi maravilhoso, cara. Parece um videogame. Meu, enfrentando aqueles bichos de pelúcia. Meu, que negócio bizarro, cara. Bizarro. A melhor cena pra mim desse filme é quando ele chega pra encarar um desses bichos. E aí ele tá com uma faca na mão, alguma coisa assim. Aí tá com uma garota lá também, né? Aí o relógio dele toca, da hora do intervalo. Aí ele para, olha pro relógio, olha pra garota, entrega o negócio pra ela e vai jogar fliperama. Ah, meu Deus. O filme é muito zoado, cara. O filme é muito zoado. Bastante. Eu adoro, É tipo adoro. assim, ir assistir um filme desse sabendo o que você vai encontrar, entendeu? Exato. Não adianta você ir lá buscar um clássico do horror, porque não vai acontecer, entendeu? O negócio é aí mesmo. A gente tem um lema lá no Pop Verso, lá, em filme de terror não tem erro. Ou você se assusta, ou você se diverte. Dá pra dizer que 80%, 90% é assim, mas o que não te assusta e o que não te diverte é ruim, mas é ruim com força. É ruim com força. Compensa logo, né? É ruim, mas é ruim com força. Tipo. Teve uma leva de filmes que saíram recentemente. Foi um pior que o outro. Você teve aquele A Noiva, A Sereia. Era o nome, era A Maldição da Múmia. Foi cada um pior que o outro. Nossa, eu tenho a impressão que terrível. Eu tenho a impressão que dos anos 2000 para cá, não sei se foi o acesso a informações devido à internet, mas eu tenho a impressão que de 2000 para cá foram feitos muito filme de terror, né? E eles abraçaram meio que a trecheira também. Eu não sei se é uma impressão minha, se é porque a gente teve mais acesso a isso, mas veio uma leva de premonição, que já foi falado aqui, aquele Pânico na Floresta, Pânico em não sei aonde, Pânico no Deserto. Vem uma leva de filme que também tem uns que é bem ruim, velho. Não, tem. Pânico na Floresta, por exemplo, é do Ito. Eu gosto do Pânico na Floresta, eu não gosto do Pânico no Deserto. Gente, como é que é o nome daquele... Esse também é uma tristeza. Como é que é o nome daquele do Papai Noel lá? Qual? Natal Sangrento? Não, Natal Sangrento é legal. Ô, louco. Natal Sangrento é legal. Não, que ele é um... O Papai Noel é tipo um monstro lá, que ele é... Krampus. Krampus, velho. Krampus. Não sei qual é esse, não. Krampus é osso também, cara. É outra coisa também que você assiste, né? Hoje volta se rachando, não. Eu me diverti no Krampus, pô. Então, né, você... Não, mas qual Krampus? Tem zilhares de Krampus também. 715, né? Não, igual aquela coisa que fizeram, você falou dos filmes de trash e tudo mais. Como eu não me lembro quem que tinha falado aqui do Tubarão, que tinha mais entrado no mar depois. Sim, Givaldo. Porque o Tubarão ele tem um defeito muito grande, que ele gerou o subgênero de filmes de tubarão, né? Que, pela madrugada, cara. Tem umas coisas ali. Águas Rasas é bom. Faz sentido. Não, sim, mas eu tô falando de Tubarão Fantasma. Tubarão de 7 cabeças. Tubarão Exorcista. Tubarão de 5 cabeças, 4 cabeças, 3 cabeças. Tem um que fantasma que puxa dentro do balde. É o Mega Shark. É o Mega Shark contra o contra o Giant Octopus. Alguma coisa assim. Eu sei lá, cara. Aí já é demais, pô. Aí não. Então, eu sou meio suspeito pra esse negócio de filme de tubarão, porque eu não tenho... Tem Vírus Shark, tem Sharks of the Corn. Isso aí, cara. Shark Avalanche. Velho. Piranha-Conda, Sharktopus, Piranha-Conda, essa coisa toda, são filmes feitos especialmente para ser zoados mesmo. É aquela sci-fi. Isso. Que são os responsáveis por essas pedras. Tanto com a Asylum, que lançam cada coisa assim maravilhosa, sabe? Tem uns filmes espetaculares, para dizer o contrário. Eu tenho público para isso, né, pessoal? Será que foi esses pior caras... que tem gente que gosta, né? Será que foi esses caras que fizeram o Hub e o Pneu Assassino? Não, o Hubber não. O Hubber é uma outra produtora. Então, esse aí não dá, cara. Esse aí não diverte, não assusta, não faz nada. Não dá pra você... Só falta o Gustavo dizer que gosta desse aí também, né?
Não vi. Não, pelo amor de Deus. Só por isso. Tenho a impressão que eu vou ver também. Tem a impressão que vai gostar? Pneu serial killer não dá. Não, tenho a impressão que eu não vou ver. Mas pelo que falaram, pelo que eu já vi de crítica desse filme e tudo mais, é que ele é o filme da metalinguagem. Ele é exatamente sacaneando essa coisa de serial killer como o ataque dos tomates assassinos, e esse eu gosto. Tá? Um clássico da década de 70 que é maravilhoso, é bizarro, enfim. Tem o especialista em fantasia, né? Especialista em como é que fala a palavra? Disguise, esqueci em português agora. Aqueles fantasia de Hitler e o outro cara acredita que e o cara é negro, enfim, é bizarro, é um filme toscaço, assim. É muito louco. Nossa, ele se fantasia de tomate e vai pro meio dos tomates, assim. Nossa. Mas então, eu pelo que ele essa cara é essa, mas eu não vi Rubber, é um filme que eu não devo assistir, mas tem essas levas, tem geladeira assassina, sofá assassino, camisinha assassina. Sofá assassino. Camisinha tem. Aí, o Givaldo tem. Givaldo deve ter, que ele já virou aí, eu não acredito. Criatividade não tem limite, gente. Que isso? E o do sofá assassino, não sei se é esse que Gustavo viu aí, o plot twist é que é um cara dentro do sofá, né? Exato, é isso. Já vou estragar a experiência da galera. Não, é um cara morto que ele foi colocado dentro do sofá com uma bruxaria. É uma coisa assim, né? Enfim. Gente, para finalizar, quero saber de vocês, diretores e atores preferidos de vocês dentro desse... Diretor, acho que já é óbvio, vou falar Wes Craven, porque para mim o Pânico, a franquia é perfeita, na minha opinião. E ator, cara, ator tá difícil. A atriz é a Neve Campbell, que é Pânico, né? Tudo que for relacionado a Pânico eu vou falar. Mas ator eu vou passar, velho. Não tem ator assim, preferido ator preferido assim no gênero de terror, não tem nenhum assim que me chame a atenção assim, não. Tá, então peraí, deixa eu falar. O meu vai ser rápido, eu não costumo demorar muito, não. Eu vou falar de John Carpenter, né? Que a gente não falou também. Maravilhoso. E o Enigma do Outro Mundo, o que é aquilo, né? Espetáculo. Ele fez Christine também, né? O Carro Assassino. Tem os Halloween também, né? Eu acho que... Halloween... Fez Vampiros. Merece ser mencionado aqui. Agora, ator, atriz, é difícil mesmo. Eu não consigo lembrar de ninguém, não, assim. Bom, diretor favorito é o José Mojica Marins, brasileiro, né? E estrangeiro é o Dario Argento. Ator, meu ator favorito no terror é Christopher Lee. Esse é icônico. Apaixonado pela obra dele, desde os Drácula da Hammer, passando pelas fases dele na Amicus, naquelas antologias, Profecias do Doutor Terror, Casa Pingava Sangue, até as coisas mais trecheiras que ele fez, como Curse 3, Blood Sacrifice, que é horroroso, mas ele tá no filme eu assisti, Enigma de Talos. Assim, pra mim, o meu ator favorito do terror é Christopher Lee. Cara, antes do Gustavo, também eu já vou tirar o elefante da sala, porque o meu também é rapidinho. Curiosamente, nem meu diretor preferido, nem ator, tá no meu filme preferido de terror. Meu filme preferido de terror é O Exorcista, vai sempre ser O Exorcista. Se eu ver hoje O Exorcista, eu vou continuar curtindo. Se eu ver daqui a 20 anos com o meu neto, que tipo de avô assiste O Exorcista? Bom, vocês entenderam. Um avô legal, um avô bacana, um avô divertido. Então, assim, eu vou continuar gostando. Cara, meu ator preferido é Bruce Campbell, por Fifth Dead. Sim, é verdade. Sim, verdade. E diretor, cara, eu queria deixar uma menção honrosa aqui pro Tobe Hooper, Serra Elétrica, porque o que ele fez naquele filme, com as condições que ele tinha também, e os artifícios que ele usou para deixar aquele filme real, no que a gente se refere a efeito prático, é uma coisa de outro mundo. Assim. É mais um cara assim que vai naquela linha do
José Mojica, entendeu? Que às vezes com pouca grana, pouco recurso, mas puta, muito talento, com uma sobra de criatividade assim gigante, tá ligado? Então eu acho que a gente não podia deixar de falar desse cara aqui, então eu vou citar o Tobe Hooper aí. Agora é sua vez, Gustavão. Cara, é muito difícil. É muito difícil, assim, escolher, assim. Ator, eu acho que eu vou jogar no Nicolas Cage, porque eu sei que é diversão garantida. Porque se o filme não for bom, vai ser divertido, pra mim, né? Apesar de você não ter gostado do Willis Wonderland, né? Ô, louco, velho. Mas entretenimento é garantido, né? Que você passe 1h30 xingando o filme, mas entretenimento é garantido. Mas tá o remake horrível do Homem de Palha com ele, mas tem a cena das abelhas, vale o filme todo. Enfim, tem Mandy. Mandy é um filme muito bom mesmo, assim. Mandy, assim, muito louco. E ele tá surtando um nível forte também. Ele fez A Cor Caiu do Espaço. Filmaço. Exato. Filmaço. A Cor Caiu do Espaço, que é muito bom. Então, ator é o Nicolas Cage. Atriz, cara, porra, é dificinho. Mas eu tenho um carinho também pela Neve Campbell por causa da Sidney Prescott. Né? É meio complicado. Agora, cara, diretor eu não consigo nomear um. Assim, é impossível. Todos que vocês falaram eu gosto. Assim. Tobe Hooper talvez seja o que eu menos conheço, porque ele tem coisa muito boa, mas ele tem coisa muito ruim também. Enfim. Né? John Carpenter, pra mim, é o mais regular. Assim. Eu não consigo nomear um filme do Carpenter ruim, assim. Pode ser mais ou menos, pode ser fraco. Agora, ruim eu não consigo. Ô, Gustavo, todos, talvez né? Mas, dessa galera que a gente citou, Gustavão, talvez ele seja o mais completo, viu, velho? Exato. Eu gosto Até muito do Romero. Oi, Edivaldo. É uma aterrorizada? Eu não acho ruim, cara. Não é bom, mas eu não acho ruim. Então, eu também não. Tá vendo? Eu compartilho a opinião de vocês, eu também não. Eu acho assim, não é bom, mas não é ruim também, né? Sei lá. O Wes Craven tem coisa ruim, mas eu gosto muito. O Wes Craven eu acho olha lá, bem genial. Assim, bem genial. Mas o Wes Craven tem coisa ruim, nem é por culpa dele, é por culpa do que ele nunca pôde fazer o que ele queria, na verdade. Porque o Wes Craven ele não queria ser conhecido como diretor de filmes de terror. E ficou assim ele ficou. Sempre. E ele ficou, né? Pânico, A Hora do Pesadelo, Quadrilha de Sádicos. Quadrilha de Sádicos, a Última Casa à Esquerda, né? Série macabro em português, pelo amor de Deus. Tanto que o único filme que ele fez que não é de terror, a Meryl Streep ganhou o Oscar. Música do Coração. Música do Coração, exatamente. Que é ele dirigindo, é um drama. É um biodrama, né? Mas com a Meryl Streep também, né? Qualquer filme que colocar Meryl Streep, ela vai ser indicada ao Oscar, velho. Sim. E Dario Argento, ele tem alguns filmes, né, questionáveis, mas ele fez Suspiria e Prelúdio pra Matar. Suspira, puta filme, cara. Puta filme. Filme muito bom. E, cara, mas aí o José Mojica Marins, que eu acho genial. E é isso, cara. Enfim, é muito difícil falar um diretor, né? A gente já citou o Jorge Romero também, né? Eu não vou conseguir escolher um diretor favorito, não. Se for pra jogar, acho que a minha segurança de diretor é o John Carpenter. Certeza. Porque, além de tudo, ele fez Eles Vivem, que é um filme que é uma loucura magnífica, Eles Vivem. Eu só queria citar mais um, que aí eu posso colocar até como meu diretor favorito. Vocês podem discordar que é de terror, mas eu posso nomear vários filmes dele aqui que pra mim que é o David Lynch. Então. Ninguém vai me convencer que Estrada Perdida não é de terror. Não tem jeito. Então. É ambíguo o negócio, né? É ambíguo o negócio. Entendeu? Mas eu acho que se encaixa assim, né? Mas é ambíguo, né? De Lynch merece uma menção também. Claro. Porque Império dos Sonhos, cara, é a coisa mais louca que existe, mas tem uns momentos que eu fico mais aterrorizado do que em Exorcista, tá ligado? Talvez também por não estar entendendo nada e ser uma loucura só e eu estar me sentindo meio burro e meio caralho, o que tá acontecendo aqui. Mas enfim, faz parte do processo do Império dos Sonhos. Então, mas eu acho que a proposta é mais ou menos essa, sabia? Faz sentido, Tem um que é muito engraçado, que é o Laser fazendo pegadinha do malandro, né? O Laser tá vindo aqui embaixo, o cara falou, pulei que eu vou me dar bem, ele pula, o Laser sobe.
Só tem.